Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Dark Place Podcast. É muito bom estar aqui com vocês. Agora os nossos episódios já estão indo para o ar. A gente está começando a ver as visualizações e os feedbacks de vocês. Então, já agradeço para todo mundo que deu 5 estrelinhas para nós, está seguindo o nosso podcast nas nossas plataformas, especialmente aqui no Spotify, que é onde você possivelmente está nos vendo e também nos escutando. Mas se você quiser ver, a gente também tem vídeos. Então, você também pode ver a gente. Fico muito feliz por isso e quero aproveitar e falar para vocês que se vocês têm interesse em produzir conteúdo e também gravar um podcast ou produzir um podcast, primeiro você pode falar comigo ou falar com o Léo, a gente pode ajudar vocês nisso, mas especialmente vocês podem entrar em contato com o Estúdio Orb 7, que ajuda a gente nesse processo, que é o pessoal que está aqui por trás de todas essas câmeras, todas essas coisas, e eles são maravilhosos. Esse espaço maravilhoso está disponível para vocês também produzirem os podcasts de vocês. Então, obrigado ao pessoal e todo mundo que está interessado. Por favor, entrem em contato. Léo, muito boa tarde. Hoje temos uma convidada ilustre que vai viajar daqui a um tempo, né? É isso aí, Lelê. Bom, queria também agradecer, como reforçar aí teus votos, Lelê. É um prazer enorme todo mundo que está escutando o podcast. É muito legal ver cada númerozinho ali, né? Por trás de cada número tem uma pessoa ali escutando e a gente vai recebendo os feedbacks. E a ideia do podcast é justamente essa, colocar a luz sobre histórias de pessoas comuns com resultados não tão comuns assim. E a convidada de hoje é uma pessoa que eu admiro muito, uma atleta, uma amiga, e que eu tenho um orgulho danado, né, de poder trabalhar também, faz mais de 1 ano e meio em conjunto, né, e que dentro de uma agenda super corrida, aceitou nosso convite aqui para estar aqui no podcast, né. Então a gente está aqui com a Isa, ela vai contar um pouco da história dela aqui com a gente sobre essa jornada dentro do esporte, o que ela já conquistou, e vai conquistar muita coisa ainda, espero que principalmente em agosto. Então, Isa, um prazer ter você aqui com a gente hoje, tá? Então eu queria que primeiro se apresente, né? E a ideia é que esse é um bate-papo tranquilo, a gente contar um pouco da tua trajetória dentro dos esportes, fora dos esportes, quem é a Isa, né? Dentro não só de 1, 2, 3, mas 5 esportes, como que é isso, o que se vislumbra também pós, né, Olimpíada. Então já fica aqui o spoiler para quem está escutando a gente, né? A Isa é atleta olímpica, então uma atleta aqui de Curitiba, olímpica, que vai estar representando a gente em Paris 2024. Então, Isa, seja muito bem-vinda. Bom, primeiramente, obrigado por me receber aqui no podcast de vocês. Sei que é um projeto muito legal. Essa mostra das pessoas, para quem está escutando, é importante para caramba a gente poder divulgar esses empreendedores, atletas e pessoas aí com objetivos gigantescos de vida. Então, sou Isabela Abreu, atleta de pentatlo moderno. Tenho certeza que ninguém conhece essa modalidade. É uma modalidade super diferente, modalidade olímpica. Então, como você já falou, tenho o prazer de poder representar o Brasil agora em agosto nos Jogos Olímpicos de Paris. Vai ser uma oportunidade única, uma realização de um sonho. E o pentatlo, ele é uma modalidade muito louca, porque nós somos 5 provas e eu faço as 5 provas em 1h30. Então, acho que isso é tipo um triatlo vezes 5. É isso aí. Isa, antes de você explicar quais são as 5 provas, acho que a gente pode fazer até uma brincadeira e falar para o pessoal comentar, tanto no post aqui que a gente vai deixar nas redes sociais, como também, né, no próprio podcast, quais são os 5 esportes e a ordem deles. Vamos ver se alguém acerta, tá? Isso, pessoal, vamos produzir um corte. Pessoal, você que está vendo isso, escreve aqui embaixo quais são os 5 esportes do pentatlo moderno. E a ordem. E a gente vai soltar esse corte antes do episódio. A primeira pessoa que acertar ganha um livro. Isso mesmo. Gostou? É isso aí. A gente vê pelo horário lá e, por favor, vamos ser honestos. Não vale colar no Google. Mas não vale postar também. Exatamente. Bom, enfim. Vai ser isso. Exatamente. Então, Isa, para começar esse bate-papo, então, assim, quais são, né, o que é o pentatlo moderno, né? Quais são os 5 esportes que você vai estar, né, executando, né, e realizando agora na Olimpíada? E também acho que é legal você contar que vai ter uma mudança, né, nesses esportes também. Então, conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Então, o pentatlo é uma das modalidades mais antigas da Olimpíada. Ele está desde 1912 na Olimpíada da Era Moderna. Foi fundado, a criação, idealizado pelo Barão Pierre de Coubertin, que é o idealizador das Olimpíadas. Então, assim, ele tem muita história e tem como base a ideia de um soldado, de um atleta completo. Por isso, essas 5 modalidades tão diferentes, mas que completam um soldado, uma parte bem militar. Então, corrida,
natação, tiro, esgrima e hipismo. Então, se você for puxar, né, lógico, o soldado lá de 1912, ele às vezes tinha uma arma ou uma espada, enfim, tem toda essa lógica bem militar por trás da modalidade. E ele só se tornou olímpico, isso é uma coisa legal de falar, assim, só se tornou olímpico para as mulheres em 2000, na Olimpíada de Sydney. Então, nós estamos indo para a 7ª edição com mulheres nessa modalidade. Então, tipo, é muito, muito recente, né? E a gente já vai, como você falou, já vai ter uma mudança enorme, que uma das modalidades, que é o hipismo, vai acabar saindo, por muita questão de treinabilidade. O Comitê Olímpico colocou isso como um dos grandes pontos, porque tem países muito subdesenvolvidos que não têm condição de ter um cavalo a nível de salto olímpico, que é o que a gente precisa, né? Nós saltamos 1,20 m. Então, realmente, isso fica como um peso. E daí também teve todo um acidente que aconteceu nas Olimpíadas de Tóquio, na última edição, que teve um acidente que a menina foi condenada por agressão. Então, mexeu com aquela questão dos direitos dos animais. Apesar de a gente saber quantos cavalos são bem tratados, né, tanto no hipismo clássico quanto no pentatlo, às vezes realmente acontece. Mas aí o hipismo vai acabar saindo e vai entrar uma modalidade totalmente diferente, que é corrida com obstáculo. É uma coisa, assim, parecida, tipo, com um parquinho, assim, passar argolas, tem uns obstáculos de equilíbrio, e aí no final tem, tipo, uma rampa, assim, bem, bem alta, tem que sair correndo na rampa e bater um botão lá em cima. É bem visual, assim. Você já praticou alguma vez esse tipo de esporte? Não. Não, eu falo assim, hoje, tipo, eu gostei em partes da mudança, porque eu acho que o hipismo era muito incerto. Porque você também não levava o teu cavalo, Exato. Sim. Vamos colocar isso pra galera que tá escutando. É importante saber. A gente não tem nosso cavalo, então é uma coisa que você vai para um outro país, conhece o cavalo na hora, tipo, não tem o direito de treinar antes, tem nada. E aí você pergunta ali, tipo, francês? Eu não entendo francês, nem falo, mas você pergunta assim, e aí, faz um sinal, tipo, é bom? Pra ver se o cara responde, se ele fizer ok, você fala, bom, pelo menos o cavalo é bom, você nem sabe, enquanto você não tem ideia. E aí você aquece 20 minutos e você entra para a prova da sua vida. Então, realmente, é uma pitada, assim, radical que a gente tem. E por mais que eu treine, assim, horrores. Hoje eu treino na Sociedade Hípica Paranaense, que lá tem os melhores cavalos aqui do Paraná. Por mais que eu treine com os melhores cavalos, se eu pegar um cavalo que não quer, é um ser, né? É uma coisa que a gente tá fora do controle. Então, é jogar no lixo anos e anos de treinamento, a oportunidade de uma medalha por uma coisa que está fora do teu controle. E a pista de obstáculo, assim, a gente vai saber quanto que a gente faz. A gente vai treinar, vai ter, igual assim, corrida. Você sabe quanto que você corre 21? Não é porque você vai estar na Olimpíada que você vai baixar 10 minutos do teu tempo. Não, você tem uma noção, né? Exato, por mais que o percurso seja muito diferente, você tem uma estimativa. Com certeza. Então, é exatamente isso. Então, tudo que... Depois de passando Paris, as modalidades do pentatlo, todas você vai ter uma... Tirando esgrima, que também esgrima é foda, porque é combate direto com outros atletas, né? Então, mas todas as outras 4, você tem um tempo. Tudo baseado em tempo e você sabe o que você faz. Sim. Então, assim, ficou legal, mas eu realmente não peguei na modalidade, nem testei. Uma vez a gente foi para uma competição e eles montaram pra, tipo, testar. Sim. Cara, eu falei, não vou testar esse negócio, tá louco. É muito radical, assim, porque por saber do meu objetivo que eu tenho agora, tipo, se machucar Não, ou... e nem faz sentido você testar isso agora. Exato. Depois da Olimpíada, quando mudar, aí acho que E são modalidades totalmente diferentes, né? O hipismo, tipo, exigência muito mais de membro inferior. Sim, exato. sim, A outra é muito membro superior. Eu vi muita gente postando fotos cheias de calo, tipo crossfit, assim. Eu falei, meu Deus, não é necessário agora. Então, a gente tá... vamos dizer assim, na verdade... É necessário porque pós-Olimpíada, a Olimpíada é agosto, né? A gente tá falando, é 8, 9 e 10 a minha prova. Outubro, eu tenho Campeonato Pan-Americano com modalidade nova. Então, tipo assim, vou ter 2 meses para uma adaptação de uma modalidade que eu nunca vi. Mas, é isso. Vida de atleta é isso. Com certeza. Eu queria voltar um pouco, você falou dos 5 esportes, né? Que compõem, né, o pentatlo. Como é que funciona a dinâmica da prova, né? Qual que vem primeiro? Existe uma pausa ou é um em seguida do outro? Como que classifica para a próxima prova? Existe alguma coisa assim? Pro pessoal. E uma coisa adicional a isso, assim, coloca na resposta essas, por exemplo, as distâncias, assim, quanto que é da corrida, quanto é de natação, tipo, detalhes sobre como que é o tiro, né? Assim, sabe? Só para as pessoas conhecerem. Eu acho que essa parte educacional é importante para as pessoas conhecerem o esporte, porque
Pô, é um esporte olímpico. Isso é o auge. Então, vamos lá. O pentatlo, todo mundo fala tem bike. Não tem. A gente não faz ciclismo, né? No pentatlo, diferente do triatlo, tem corrida e natação, mas não tem ciclismo. Aí a prova começa. Eu vou falar para vocês aqui, resumão, final olímpica, 18 meninas, que é o que a gente vai enfrentar ali em agosto, Paris. Primeira prova é o hipismo. Então, é nesse esquema. A menina que está em primeiro, ela vai lá e sorteia o cavalo dela. É sorteio, então é justo para todo mundo. Ela sorteia o cavalo número 10. Ela nem sabe o nome, então a gente só tem números no sorteio. Ela sorteia o 10 é o dela. A menina que está em segundo pega o 11, a menina que está em terceiro pega o 12, enfim, assim por diante, na sequência. Então, cavalos sorteados. Aí só uma curiosidade, a gente filma todos os cavalos antes, porque a gente vê eles fazendo o mesmo percurso que a gente vai fazer. Então, a gente já filmou todos eles. Então, na hora que sortear lá, por exemplo, lembro na minha memória, o nome do meu cavalo dos Jogos Pan-Americanos, Tiger. Putz, eu fui lá, puxei Tiger, eu vou olhar o vídeo daquele cavalo, porque é o cavalo que eu vou montar, é o que me interessa. Então, eu vou olhar ali todas as características dele, se o cara tava usando chicote, espora, se o cavalo tava tocando o cavalo lento, cavalo rápido, cavalo... Enfim, a gente repara em tudo essa parte, então é importante ter um técnico ali junto, que entenda da modalidade. Depois, a gente tem 10 minutos, vai para a prova de esgrima. A esgrima eliminatória direta. Entre duas meninas, quem ganhar fica, joga com a próxima. Quem ganhar fica, e assim por diante. É um esquema de escada, assim. Então, na verdade, quem está em primeiro só vai jogar uma vez com quem chegar para jogar com ela. Tipo a super final do surf, hoje em dia. Que o quinto vai com o quarto e daí quem ganha vai com o terceiro. Então, o primeiro só vai surfar uma vez, né? É, uma bateria, isso. Então, nesse mesmo esquema. Daí, beleza, 10 minutos. Aí, uma curiosidade, né? Quem sabe natação, cara, a gente usa uma roupa muito, muito apertada. E ela demora muito pra entrar. Tipo, se você colocar uma nova... Especialmente se você estiver suado. Uns 20 minutos. Sim. Fácil. Só que a gente não tem 20 minutos, a gente tem 10 minutos. Então, o que a gente faz? Quando termina o hipismo, a gente coloca a roupa de natação por baixo da roupa de esgrima. Então, é aquele negócio apertado. Nossa. A gente joga esgrima com aquele negócio, tipo, as meninas jogam a gente sobe até a cintura, porque depois, para passar o resto, é mais fácil. O problema é passar da bunda. O resto sobe fácil. Então, daí... E uma roupa de natação normal, tipo, sei lá, de uma arena da vida. Isso, roupas... aqueles trajes de natação que você assiste os nadadores mesmo. Então, a gente joga a esgrima com aquele traje por baixo. Por quê? Porque tem 10 minutos só para natação e não dá tempo. Então, daí, para passar o resto é fácil. Daí, passa os ombros e aí tem que dar uma aquecida, porque eu não entrei na água antes. E a gente nada 200 metros, que é uma prova rápida. Rápida. Então, eu levo geralmente elástico, faço umas simulações de braçada, salto, tento aquecer ali da melhor forma possível. 10 minutos a gente está chamando de balizamento. Nada 200 metros, aí que hoje... Eu tenho na curta, a Olimpíada, isso é legal, vou falar. Os Jogos Olímpicos do pentatlo, a gente nada na piscina curta, na piscina de 25 metros. Tá. Não é na piscina de 50. Por quê? Porque no PAN foi na longa. Foi. Porque a piscina já estava construída. O que acontece? Nos Jogos Olímpicos, eles fazem um estádio de pentatlo. Então, é tudo no mesmo lugar e eles constroem a piscina. Então, é muito mais fácil construir uma piscina de 25 do que uma piscina de 50. Então, a gente vai nadar de 25. Hoje eu tenho 2,17, meu melhor tempo de curta. Que é bem honesto, assim. Eu fico no bolo. Legal. Hã? É bem legal. Pra alguém que nada. Não, pra quem que não nada, na verdade. Pra alguém que não é. Obrigado, Isa. Obrigado pela correção. Sim, não pra um nadador. Sim. Um nadador é que, tipo, você pegar ali no Curitibano, as crianças de 14 anos... Sim, fazem 2-0. Fácil, fazem 2-0. Triste. Mas, enfim, daí natação, 200 metros. Aí agora a gente tem um maior intervalo, que é a prova, daí também é legal falar. É a prova combinada, que é corrida com tiro. Essa prova, a gente faz 5 voltas de 600 metros por 4 séries de tiro. Então, você começa correndo, faz uma volta de 600, para no box, que é onde a gente deixa as pistolas, atira, tem que fazer 5 acertos na parte preta do alvo. Independente da onde você acertar, não importa. Se você acertar bem no centro ou você tá na bordinha. Só tem que acertar no preto. 5 vezes... Então, quanto mais você demorar, você tem infinitos tiros. Mas se você atirar 5 e acertar os 5, você sai para correr. E se você ficar lá colocando 15, a outra já saiu para correr e você tá lá ainda atirando. Então, a ideia é quanto mais rápido você atirar, mais rápido você sai para correr, mais rápido... Só que você atira cansado. Não só cansado. Sim. Tipo, eu digo assim, ofegante, o coração na boca, aquele negócio. Vendo a pessoa do teu lado ali, tipo, tendo... Sim, eu digo assim, imagina você mirar um alvo...
pô, com o coração, É. né? Pô, é pesado. No início do ano agora eu busquei uma técnica de tiro, porque sempre foi meu ponto fraco, nunca tive um técnico, aí a gente falou, não, agora que tá aí pra Olimpíada, a gente tem que fazer coisas diferentes, vamos buscar um técnico. E aí eu busquei um técnico de tiro, porque é muito parecido com a modalidade de tiro esportivo, que é a modalidade olímpica hoje também. Só que o deles, eles estão parados, numa paciência, da calma, tipo, eles podem sentar durante a prova, tipo, eles têm, assim, acho que se não me engano, 1h30 para dar 40 tiros. Se eles se demorarem 20 minutos, se eles demorarem 1 hora, é muito mais tranquilo. Então, assim, aquele negócio de atira entre uma batida e outra do coração. Que eu sim. falo. Eu tô com o coração a 180, filho. Não dá pra atirar entre uma batida e outra do coração. Sim. Então a gente até treina. dá, né? O problema é acertar. Acertar no intervalo. Atirar é o fácil, né? Apertar ali. É, o problema é acertar no intervalo e acertar no alvo, né? É, então, essa é uma prova muito legal, assim, quem assiste hoje o pentatlo, essa é a prova, assim, que chama mais atenção, porque tem muita mudança de posição, porque a galera entra no box, daí acaba ficando, e por mais que às vezes ela seja uma atiradora, tipo, ótima, cara, tem toda a pressão, né? Às vezes ela tá sempre, se você tá sempre em primeiro, você entra pra atirar mais tranquilo, mas você tá em segundo, sabendo que você tem que atirar rápido pra buscar o próximo que já foi. Então, assim, é uma prova bem emocionante, porque eu gosto pra caramba de assistir, sempre acompanho quando não tô lá, né? Quando eu tô aqui, sempre assisto, porque é muito, muito bonito. Mas voltando à ideia da prova. Então, a gente tem 15 minutos de intervalo para a prova de combinado. Por quê? Porque a gente tem direito a atirar no alvo minutos antes por causa da questão da luz, da luminosidade, para se acostumar, para ver. Daí, às vezes, por exemplo, seu grupamento de tiro tá indo um pouquinho para a direita ou tá um pouquinho para a esquerda. Daí, você arruma para ele ir mais central, enfim. Daí, então, a gente tem esse tempo de aquecimento ali, vamos dizer, 15 minutos. Daí, também, troca de roupa, 15 minutos, atira e aí vai para a largada. Daí, a largada é legal o quê? Tudo que você fez antes, as outras 3 modalidades, elas são pontos. Elas se transformam em pontos. Então, você acumula pontos. A hora que chega para a prova combinada, você tá com, por exemplo, o Léo tá em primeiro com 500 pontos. E eu tô em segundo com 490. Exatamente 10 pontos de diferença. Os 10 pontos se revertem em segundos. Então, o Léo vai sair no segundo 0 e eu vou sair 10 segundos atrás do Léo. Se eu passar o Léo, eu tirei a diferença de pontos. Sim. Então, eu vou ganhar. Então, quem tá assistindo, quem passa em primeiro na linha de chegada Quem vai ganhar. é o campeão. Que legal. Então, é uma prova, tipo, totalmente perseguição. Então, os técnicos estão o tempo todo gritando. Deve ser animal. Tipo assim, você tá em quinto, você tá em quinto, você tá em Sim. sexto. Aí já fala quantos segundos você tá atrás do outro, ou quantos segundos o outro tá atrás de você. Fica passando muita informação, assim. Então, você tá sempre... quem treina sabe, né? Eu conheço a voz do meu técnico de muito longe. Ele pode falar que eu escuto, então ele tá o tempo todo correndo e ele pode olhar o tiro também. Então, às vezes, ele olha e fala, tá indo pra esquerda, tá indo pra direita, pra você fazer correções pras próximas, né? Como são 4, então dá tempo de fazer umas correções, né? Então, é uma prova bem legal. Então, no final das contas, dá 3 quilômetros de prova e 4 séries de tiro, né? Então, quem corre bem, atira bem, é um dos principais diferenciais hoje eu vou falar, prova. o pentatlo hoje é baseado em esgrima, corrida e tiro. Apesar de ser 3, 2, 5. Sim. Mas hoje o atleta tem... Isso você tem que fazer bem. Não tem conversa. O hipismo você não pode cair, porque se você cair, você vai perder todos os pontos do hipismo. Então, como eu falei, como é um acúmulo de pontos, você vai sair, tipo... Muito atrás. Muito atrás. E como 3 km é uma prova muito rápida, hoje as meninas aí estão correndo com o tiro 11 minutos, 11h30. Tipo, é muito rápido. É muito rápido. Com o tiro. Com o tiro. Então, a gente coloca ali tiro para entre 40 e 1 minuto. Então, ela tá correndo 10 e pouco, o 3K. Tipo, lógico, a gente sempre não tem como comparar com as meninas do atletismo, Não, né? Mas tudo bem. Sim. Mas você pega com corrida de rua, compara com Sim. o tempo de uma pessoa normal, bem treinada. É forte. É forte. Tipo, é um 3,20 de pace. Sim, é forte. Cara, coração na boca mesmo. Eu tenho um amigo meu que ele fala que... Acho muito legal falar como atleta olímpica, porque o pessoal de casa é igual ir no jogo de futebol, né? Você olha o cara e fala assim, eu fazia esse gol e tudo mais. E daí eu tenho um amigo meu que fala que, cara, seria muito legal se na Olimpíada tivesse por exemplo, no atletismo, uma raia na lateral, assim, uma pista, Do amador. Pra uma pessoa comum, assim, o Zezinho, assim, tipo, larga, tipo, do lado do Bolt, assim, pra você ver, tipo, o quão, assim, porque assim, não existe, assim, você fala assim, tipo,
3,20, tipo, não dá pra comparar com o atletismo. Qualquer pessoa que tá nos escutando tenta correr, tipo, 1K. Sim. 1K. 3,20, assim, tipo, não existe, assim. Cara, dá um tiro de 400. Exatamente. Então, assim, tipo, não precisa correr um cara. Cai bastante, né? Um cara é muito. Mas, cara, 200 metros. É. Sabe? É assim, é surreal, assim. E é engraçado, assim. Um dia eu tava conversando com a Feira, minha namorada, e daí a gente tava conversando e tal. E aí eu não sei, eu não lembro exatamente do contexto, a gente tava falando, e daí ela se referiu a atletas amadores como atletas. Assim, tipo, porque é complicado pro atleta. Daí eu lembro desse diálogo, assim, porque eu falei pra ela assim, amor, a gente tem que contextualizar um negócio. Atleta é o que a gente vai ver em agosto na TV. E isso é. O resto, assim, beleza, são atletas amadores, são pessoas entusiastas do esporte que podem performar bem. Que podem performar bem, que, cara, estão ali, qualidade de vida e tal, isso é muito legal. Mas é muito legal esse nosso papo aqui pra gente separar algumas coisas, assim. Cara, um atleta olímpico é um outro nível de tudo. Assim, é muito diferente. Então, por isso, é tão legal você estar aqui conversando e a gente poder, ao mesmo tempo que a gente mostra todas essas coisas, humaniza a Isa também, sabe? E mostrar que você é uma pessoa que, ok, você vai para uma Olimpíada, mas o que você faz é muito diferente das pessoas normais. Assim, esse é muito diferente. Você é absolutamente normal, mas você faz coisas muito diferentes, né? E eu acho que isso é fundamental. E a corrida é um super teste, assim. Por exemplo, o teu ritmo de corrida é quantos quilômetros por hora numa esteira? Porque é importante as pessoas escutarem isso. E, cara, coloca na esteira e experimenta brincar. Tipo, acho que dá uns 17 km por hora. Então, a maioria das academias, se o cara for, não sei se chega no 17. Acho que a esteira é 18 pré-definido da academia. Então, cara... Tá no máximo, praticamente. É o limite máximo, assim, né? Então... Esse é o ritmo médio dela. Sim, com tiros. Exatamente. Sabe? Então, assim, é importante as pessoas entenderem. A mesma coisa na natação, né? 2,17, 200, isso aí vai dar, 1,8 cada 100. 1,8,5, assim. Mas, e pra quem nada todo dia que tá ali treinando e tal, cara, 1,8... Não sai fácil. Cara, não sai fácil. Você tem que ser muito bem treinado. E você treina várias outras coisas. Então, assim, você não se dedica só pra isso. Mas é importante as pessoas entenderem, assim, que, cara, 1,8 na pressão, com tudo que você tá vivendo ali, naquele momento, é muita coisa. E uma outra coisa que eu recomendo para as pessoas, eu não sei quantas das pessoas já assistiram pentatlo, uma transmissão de pentatlo. Coincidentemente, eu assisti boa parte da transmissão do pentatlo no PAN, no canal do YouTube e tal. E é animal você ver, por exemplo, o tablado nem sei se é tablado que fala, da esgrima montado exatamente na pista. Na pista do atletismo. Cara, com o atletismo e onde a pista da hípica ali, cara, com os obstáculos dos cavalinhos, sabe? Cara, é tudo no mesmo lugar. Isso é muito doido. Legal cara. isso. Sabe? Isso foi uma proposta feita pelo Comitê Olímpico exatamente para isso, para chamar mesmo as pessoas para assistirem o pentatlo, porque antigamente a gente eu cheguei a pegar que a prova era o dia inteiro, então a gente começava às 8 da manhã e ia até às 6 da tarde competindo e tinha intervalos grandes, mas isso ninguém quer assistir. Sim. A galera quer assistir o negócio, igual eu falei, 1h30 é uma partida de futebol. É verdade. Todo mundo senta para assistir um futebol. Sim. Então, você está sentado, porque é no mesmo lugar, você não precisa se levantar. E você assiste ela correr, ela atirar, nadar, hipismo e esgrima, cara, no mesmo lugar. É muito dinâmico. sensacional. Assim, e é muito entretenimento. É muito... Sim. Entrete as pessoas. Então, acho legal isso, porque apesar de não ser popular, é bom de assistir. Sabe? É legal de assistir. E, enfim, acho que isso é importante. Mas, Isa... De onde isso começou? Da onde veio a Isa? Como é que alguém fala assim, vou ser atleta de pentatlo moderno? Peraí, tive uma ideia. Vou fazer pentatlo moderno, sabe? Então, e uma coisa que é legal, assim, muita gente faz triatlo por hobby. Sim. Ninguém faz pentatlo por hobby. Não tem como. Então. Aí eu comecei, como eu falei, né? Esse esporte tem uma origem muito militar, meu pai é militar, e eu estudei em colégio militar. E quando eu era pequena, sempre fui muito do atletismo. Eu corria as competiçõezinhas todas que tinham dentro do colégio, gostava de salto em altura, salto à distância, fazia tudo. E aí veio um técnico e ele era atleta de pentatlo. Só que a gente só tinha competição de atletismo até o meio do ano. E depois ficava,
puta, criança fica à toa, e às vezes perde interesse. E aí ele começou, pô, vamos nadar. E aí uma coisa que eu entendo que é uma coisa difícil é a questão de material. Porque, poxa, a gente tem uma demanda, a arma, a questão das espadas, da esgrima, e ele tinha tudo. Então, eu naquele momento, recebi um apoio, assim, questão de material incondicional. Ele me emprestou todo o material dele e falou, não, vamos jogar esgrima. Não, vamos atirar, pode atirar com a minha arma, vamos nadar. Então, ele nadava junto, sempre pegou. Então, ele me introduziu e eu falo muito que foi ele que plantou essa chama olímpica no meu coração, assim, porque ele falava com tanto amor, né, por ser um atleta dessa modalidade. E, não, vamos competir, brasileiro. E começou a colocar aquilo como criança. Eu tinha, tipo, 13, 14 anos. Competição, a questão realmente, tipo, séria do pentatlo, né? Então, eu fui para umas competiçõezinhas logo quando pequena, e daí é legal colocar também, o pentatlo, você não precisa fazer os 5 esportes logo de cara. Você vai fazendo, você vai colocando os esportes de acordo com a tua idade. Então, as primeiras modalidades que você faz é corrida e natação, que é básico praticamente de qualquer criança. Aí depois corrida, natação e tiro, aí corrida, natação, tiro, esgrima, e por último, agora que vai ter a mudança, mas o hipismo é o que entrava por último só com 18 anos, porque é uma modalidade que tem toda a questão de segurança, então com 18 anos a pessoa já tem, enfim, toda a consciência do que ela realmente está fazendo. Então, você só precisa obrigatoriamente montar com 18. Você pode montar antes, se você quiser subir de categoria, não tem problema, mas obrigatório só com 18. Então, quando eu menorzinha, eu fui fazer corrida, natação, aí fiz corrida, natação, esgrima e tiro, fiz os esportes menos, assim, né? E aí, enfim, depois teve toda a questão, a gente tem aqui no Brasil essa questão da faculdade, né? Estudo, não, vou largar tudo, não tinha mais o contato com esse técnico, enfim, a gente seguia a vida. E fui fazer engenharia, larguei tudo. E aí depois surgiu a oportunidade de voltar ao esporte. Por quê? Porque a gente tem uma medalhista olímpica dessa modalidade, apesar das pessoas não saberem muito, mas Yane Marques, ela é de Recife, e ela foi bronze em Londres dessa modalidade. Então, poxa, já era uma referência para mim, porque eu já tinha escutado, já tinha ido para Brasileiro e ela estava lá, então eu como criança já tinha visto ela. E para o Rio 2016, eles escolheram Curitiba como centro de treinamento. Cara, aquilo mudou a minha vida, porque eu tava vendo uma atleta olímpica, medalhista olímpica, treinando no quintal da minha casa. E aí eles me convidaram pra... vem aí, vou assistir uns treinos. E aí, cara, comecei a assistir o treino dela, falei, caramba, ela treina normal. Tipo, ela também tem dias ruins, ela tem dias bons, ela tá sofrendo, não é sempre, tipo, flores, né? E aí, não, quer treinar também? Quer fazer um treino junto? Aí, tá bom, vou fazer um treino junto. Daí eu entrei, comecei a treinar, aí depois nunca mais fui embora. E aí a engenharia ficou de lado, e aí eu realmente falei, não, é isso que eu quero uma Olimpíada, me inspirei muito nela, assim, de falar, porra, quero ser igual a ela. Então, eu falei, não, vou começar a treinar. E daí, consegui conciliar por muito tempo a faculdade com o treino, mas enfim, depois chegou uma hora que não tinha mais como, tranquei a faculdade, vaga olímpica, né, 2019 eu tentei a vaga, não, enfim, classifiquei, mas aí eu já estava bem definido o que eu queria para minha vida, assim, porque a gente tem, o esporte, ele tem um tempo, né, você não pode, não, daqui 4 anos eu volto, não tem, você tem a idade, infelizmente, é um negócio que está ali sempre correndo contra, né, então, eu comecei velha, eu brinco, mas eu comecei com 19, o meu primeiro brasileiro tinha 19 anos, quem compete brasileiro com 19 anos? De qualquer coisa. Cara, tipo, você pega hoje uma criança no clube, com 8 anos, ela já foi para o Campeonato Brasileiro, pelo menos de categoria. Sim. Então, eu nunca tinha visto uma coisa assim tão grande. E com 19 anos foi tudo muito rápido. Por quê? Porque eu já tinha que fazer hipismo. E eu nunca nem tinha subido num cavalo. Então, foi assim, foi um ano de pura sofrimento, assim, num bom sentido, porque eu tive que aprender as 5 modalidades em um ano para competir o brasileiro naquele ano e entrar, assim, realmente no circuito da competição, sabe? Então, 2014, meu primeiro brasileiro. Então, esse ano vai fechar 10 anos aí que eu tô na corrida do pentatlo. Puta, que legal, cara. É pouco tempo, né? Nossa, bem pouco tempo para uma atleta de alta performance, né? Exatamente. Acho 2 coisas legais aqui, tipo, do que você acabou de contar. Primeiro, acho que a gente vê, né, na história de muitos atletas, como o ambiente onde eles estavam inseridos meio que tornaram eles quem eles são, né? Então, como você mesmo falou, tipo, o pentatlo começou a surgir na tua vida por onde você estava inserido. Sim. A gente acaba vendo muito isso, né? A própria história a gente teve aqui no podcast do Felipe Santos, né? Então, com o pai também, né? Na parte de ciclismo e do triatlon também. Isso. Então, assim, a gente vê várias pessoas e
profissionais daí, tipo, de alta performance, né? Tenistas, jogadores de basquete, a gente vê jogadores de futebol americano, o ambiente fazendo parte, né? E formando, né? O atleta, vindo o que ele é. Mas antes também de a gente entrar aqui na tua história de sucesso, que é o que você está vivendo hoje, né? Indo para a Olimpíada, uma coisa que você falou agora foi que você tentou ir para as Olimpíadas, né? Sim. Tipo, antes, né? Então, eu acho que, como o nome do podcast é The Dark Place Podcast, né? Eu acho que você deve ter entrado em várias salas escuras, assim, quando você tentou, bateu na porta e a porta estava fechada, né? Então, eu queria que você compartilhasse aqui pra gente, assim, como foi essa experiência, né? De tentar e não conseguir ir para a Olimpíada. E como que foi, após isso, a decisão de falar assim, não, é isso que eu quero, eu vou tentar mais uma vez. Eu acho que a classificação realmente foi muito frustrante para mim não ter classificado, porque como que funciona, né? Só pra galera entender, assim, o pentatlo hoje nós somos 36 meninas no mundo que participam da Olimpíada, mas a não ser o país sede, ninguém mais tem direito à vaga. Todas as vagas têm que ser conquistadas. Então, às vezes as pessoas acham, mas o Brasil tem direito a uma vaga? Não tem. Se eu não for lá e conquistar, a gente não vai ter representantes nessa modalidade. Então, realmente é uma batalha contra o mundo para conquistar uma daquelas 36 vagas. E a gente tem aqui os Jogos Pan-Americanos, que acontece de 4 em 4 anos, que 5 meninas, as 5 primeiras, são classificadas para a Olimpíada. Só que tem que ser de países diferentes. Então, se a primeira for México, a segunda for México, só a primeira vai, a segunda não, vamos para a próxima. E assim eles distribuem as 5 vagas de países diferentes. E para os Jogos Pan-Americanos de Lima, 2019, que foi onde eu não conquistei a vaga, nós fomos em 3 meninas do Brasil. E eu tinha muito claro na minha cabeça que eu tinha que ser a melhor brasileira. Isso me daria vaga. Esse é o começo, né? Primeira coisa, você tem que ser a melhor brasileira. Exato, porque se eu ficar atrás de uma brasileira, ela que vai pegar a vaga dela, e, enfim. E, então, muito claro, eu tenho que ser a melhor brasileira. Já tinha sido campeã brasileira algumas vezes. Praticamente nunca tinha perdido para aquelas meninas que estavam ali. Eu tava, tipo assim, tranquila. Fui muito tranquila. Só que eu me olhando hoje, eu era uma amadora. Eu não sabia com quem eu ia competir. Eu cheguei lá, olhei as meninas e falei, nossa, quem é essa? Não sei, nunca vi. Então, eu ainda estava muito cru no esporte. Eu acho que eu tinha do Brasil, eu tinha uma menina que ela era mais velha, da geração da Yane, que era uma grande referência para mim, mas eu já tinha ganho dela no brasileiro, então, assim, era, na minha cabeça, a minha maior adversária, mas ainda assim, enfim, estava dominado, fazer aquilo que a gente sempre fez. Só que eu não estava olhando nem para as minhas adversárias, nunca tinha ouvido aquelas adversárias, eu tinha competido muito pouco internacional, então, tipo, a vivência de competição. E eu acho que todo o peso que a gente coloca, porque, cara, é aquele dia, você tem que acordar bem, tem que dormir bem. Às vezes as pessoas falam, você dorme bem antes de competição? Eu geralmente durmo bem. Mas, cara, é todo o peso da noite que você vai colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, cara, amanhã eu tenho que acordar a minha melhor versão, porque amanhã eu preciso conquistar a vaga para ir pra Olimpíada, que é meu sonho. Então, tipo, todo o peso que você coloca nisso é absurdo. Em 1h30. Em 1h30. Todo o peso, ele tá em 1h30 da tua vida. Sim, é performance, né? Tipo, é excelência naquela 1h30. Então, tipo, eu lembro de quando eu saí daqui do Brasil, e daí teve umas coisas, enfim, que foram acontecendo, que eu não pude levar nenhum técnico meu. Eu fui desamparada, só que o que aconteceu? Eu tinha um técnico de esgrima, que eu tinha recém começado a treinar com ele, e ele estava como atleta nos Jogos Pan-Americanos também. Ele ainda era atleta nessa época e ele estava nos Jogos Pan. Aí a gente conseguiu, por um pouco, porque como ele já estava lá, a gente falou, não, e se a gente conseguir uma credencial para ele, levar ele pro pentatlo? Dá? Tá bom, dá. O Comitê Olímpico autorizou, então a gente conseguiu uma credencial e ele me acompanhou. Mas assim, a gente estava muito pouco tempo junto, assim, vou dizer 2, 3 meses. Então, assim, a intimidade ainda não é a mesma que eu tinha com os meus outros técnicos. E eu lembro quando eu saí daqui, assim, tipo, eu chorava, assim, tipo, e ele falou, calma, Isa, vai dar certo, né? E eu fiquei, tipo, toda a pressão que eu mesmo tinha colocado, enfim, naquele resultado. E aí eu fui para os Jogos Pan, e daí eu fui competir, tava bem, fiz uma boa esgrima, fiz minha melhor natação da vida, assim, que foi, assim, para mim, eu lembro até hoje, assim, de sair, tipo, quando você faz o melhor tempo da vida, você nem sente dor, né? Tipo, tava tudo lindo. Fiz uma boa esgrima, que é o que a gente, né, como eu falei, você precisa fazer uma boa esgrima, fiz uma boa natação. Tá, agora corrida e tiro, que é a minha praia. Tipo, eu sempre fui corredora, é uma prova que eu tenho muita confiança. Só que tinha uma outra brasileira, eram 2, né, que estavam comigo. A Priscila, que era a mais velha, que eu já tinha ganho, que eu respeitava, eu sempre falei assim, cara, quem tá brigando pela vaga sou eu e ela. E a outra menina, tipo assim,
é outra. E ela saiu na minha frente, na corrida, nesse esquema de... Uhum. E eu falei, cara, tranquilo, eu vou pegar. Cara, o tiro não entrava. E eu atirando mal. E aí começa todo aquele desespero, né? Porque você quer sair o mais rápido possível pra correr, mas você não tá focado naquela coisa que você tá fazendo, que é atirar. Sim. Você já tá pensando em sair pra correr. E eu lembro muito claro de quando eu tava, tipo, saindo pra última volta, um brasileiro pegou e gritou assim, você tá 22 segundos atrás. A hora que ele gritou aquilo pra mim, tipo assim, me desanimou de uma forma, assim. Eu falei, cara, tenho 600 metros pra tirar 22 segundos, nem o Usain Bolt tira. É muito, 22 segundos é muito. E, enfim, daí eu acabei perdendo a vaga pra uma menina que, vamos dizer assim, nem conhecia. Tipo, eu não contei com ela nessa minha, tipo, estratégia de conquistar a vaga. Não era uma pessoa, nunca tinha perdido pra ela. E eu perdi justo naquele dia. E a vaga foi dela. E eu lembro, assim, de chorar, assim, descontroladamente com esse meu técnico, que, tipo, a gente tinha pouquíssimo contato. E eu chorava. E daí eu falei com a minha psicóloga no mesmo dia. Por quê? Porque no dia seguinte a gente tinha que competir o revezamento. Eu falei, não vou competir. Não quero. Não vou, bosta. Quero a minha casa, eu quero a minha mãe, eu quero ir embora, não quero mais esse negócio. Daí ela falou, não, Isa, vamos competir amanhã, outro dia, não sei o quê. E daí a gente foi lá, daí eu falei, tá, vamos competir. Porque tem todo esse espírito de equipe, tem, enfim, os Jogos Pan-Americanos, uma oportunidade única. Cara, a gente ganhou a esgrima, nadou bem pra caramba, saímos em primeiro na corrida, tipo, liderando a prova, terminamos em terceiro, ganhamos uma medalha, foi tipo assim, explosão de alegria, daí eu saí, tipo, do inferno ao céu em, tipo, 24 horas, foi assim... E eu acho que aquela medalha me fez continuar, porque eu vi toda a repercussão que teve e às vezes a gente não valoriza isso, que às vezes uma medalha vale muito mais do que uma classificação. E eu vi isso um pouco agora, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos que eu classifiquei. Porque eu não ganhei medalha, mas eu classifiquei. Sim. Mas eu não... Aí, tipo, eles levaram os medalhistas pra conhecer o presidente, levaram os medalhistas pra vários eventos. Eu não tô nem aí. Eu classifiquei, entendeu? Tipo, tô nem aí pra medalha. Então, essas valorizações que às vezes a gente tem da mídia, que é muito, tipo, a medalha. Mas, cara, vaga vale muito mais que a medalha. Com certeza. Porra. Agora, em Santiago, se você perguntar se queria vaga ou se queria medalha? Pô, vaga. A vaga... Tô nem aí com a medalha. Até porque teve gente que ganhou medalha e não ganhou vaga, não? Sim. Porque a mexicana, como eu falei, né? Teve duas mexicanas. Primeiro e Sim, segundo, que eram duas irmãs. Né? Exato. Aí isso a deve ser primeira... cabuloso também. Eu não queria estar naquela família, cara. Não queria falar sobre isso. Nossa. E, exato. Tipo, elas são irmãs, as duas muito boas. Daí a irmã mais velha ficou em primeiro, classificou, e a outra ficou em segundo e acabou não pegando a vaga. E eu acredito que ela não classifica. Porque agora é só ranking mundial e, enfim, eu acho que ela fica fora. Então, assim, cara, por mais que ela tenha tido uma performance incrível nos Jogos Pan-Americanos, ela não vai. E ela ganhou a medalha. Exatamente. E Sim. Aí, tipo, se você for colocar, tipo, a repercussão visual, né? A medalha é muito legal. Mas eu ganhei, não sei se eu coloquei no Instagram, eu ganhei, tipo, um ticketzinho, assim, Sim. Pra Paris. Pra Paris. Vale muito mais que a medalha. Emoldurar e... Sim. Com certeza. Uma curiosidade. Todo mundo que vai para a Olimpíada pode assinar OLI depois do nome? Acho que tem um... A galera coloca no Instagram, geralmente, né? Não, e eu acho que até tem mesmo. Você ganha um certificado do Comitê Olímpico Internacional. Assim, você ganha de participação, assim. Né? Não sei Isso, se tem alguma coisa... E aí você pode assinar o teu nome, OLY. E é olímpico. Cara... Pô, irado, tá ligado? Tipo... Sim, sabe? É um negócio... Eu acho que... O que eu percebo, assim, daí falo, assim, como um professor que já deu aula de fisioterapia esportiva, assim. Quando eu chegava para dar essa aula, assim, primeiro eu percebia que existe no cultural brasileiro uma confusão entre o que é futebol e o que é esporte. As pessoas misturam essas coisas. E na primeira aula, com todo respeito aos amantes do futebol, eu falava assim, cara, infelizmente a gente vive no Brasil e no Brasil a gente precisa separar algumas coisas. Futebol é uma coisa, esporte é outra coisa. Por mais que esporte seja, futebol seja também, eu sei que mas assim, porque são realidades muito distintas. E assim, são universos completamente distintos. Sim, com certeza. E culturalmente, nível de conhecimento, nível de envolvimento emocional, cultural, nacional. E isso é triste em vários momentos, porque isso deixa de lado uma
população muito grande de atletas, em número de atletas olímpicos que a gente tem no nosso país, e que às vezes estão aí ao léu, assim. E eu queria, assim, saber de você, assim, o quanto a cultura nacional impacta nos teus dark places, assim, nas tuas dificuldades, porque eu imagino que você sofra. A gente sofre muito, né? Porque o esporte, eu aqui falando, tipo, eu não gosto de futebol. Não, desde sempre, nunca fui fã, não tenho time, não sou do futebol. Mas depois que eu entrei na vida esportiva, no esporte, e a gente vê toda a diferença que existe, foi, cara, eu detesto ainda mais, assim, sabe? Porque assim, é justo o que eles fazem? Porque tem realmente, tipo, o investimento que eles recebem, questão de salário. Mas, cara, eles não são atletas. Você vê, tipo, cara, às vezes um atleta de futebol treina um período. Ele treina um período por dia. Cara, eu treino 3. Eu treino manhã, tarde e noite. Aí você vai lá, o cara, tipo, ele recebe a passagem aérea dele, liga lá, tá no teu e-mail, passagem aérea. Ele não sabe nem pra onde ele vai. Cara, eu tenho que comprar minha passagem, eu tenho que ficar pesquisando na internet, preço mais barato. Às vezes eu acordo de madrugada pra procurar passagem barata, porque quem paga sou eu. Quem paga sou eu que pago tudo. As minhas passagens aéreas, eu tenho que programar viagem. E aí você falou muito da questão intelectual, né? Tipo, cara, eu tenho que ter noção de o que eu tô treinando hoje, o que eu tô treinando amanhã. A gente tem controle de carga. O pentatlo é uma modalidade super complexa, né? De questão de cargas. Tipo assim, o futebol, o cara fala assim, pô, tô meio cansado aqui, né? Acho que eu não vou treinar hoje. E uma coisa que eu tenho, que me acompanha, os fisioterapeutas do Atlético, e logo quando a gente começou a fazer o trabalho, a gente preenchia um questionário de bem-estar, logo que eu acordava de manhã. Então, eu colocava lá, nota do sono, nota de dor muscular, nota de cansaço mental, tinha várias perguntinhas assim. E ele falou, cara, às vezes a gente não consegue aplicar isso aqui num jogador de futebol. Por quê? Porque ele percebe que a partir do momento que ele responde que ele tá tudo, tipo, ele nota 1, que ele tá cansado, ele é tirado do treino e vai fazer recovery. Mano, quem é que não quer ser tirado do treino e fazer recovery? Todo mundo quer. Você quer ficar treinando lá, tipo, tem dia que você tá cansado. E a gente, tipo assim, o atleta, eu vejo o atleta das outras modalidades, ele sabe que se ele não fizer, ninguém vai fazer. Sim. Tipo, lógico, tem modalidades, outras modalidades coletivas, né? Tipo, vôlei. Mas eu vejo que é um comprometimento totalmente diferente do futebol. E aí, os dark places que você falou, eu acho que trazem principalmente questões, assim, eu como atleta tenho que correr atrás de tudo, nada vem, tipo, na bandeja, sabe? Então, como você falou, é passagem aérea, é hotel, hospedagem, eu tenho que planejar a viagem, eu tenho que saber o que eu vou fazer daqui 5, 6 meses para dar uma economizada, comprar euro, sabe? Não, a gente realmente não tem o apoio, metade do apoio que eles têm. E eu vejo que, assim, às vezes Muito menos da metade. Exato. E às vezes eu brinco assim, falar que se eu ganhasse um salário de um jogador de futebol da Série A, eu pagava o meu ano inteiro de competição e todos os meus profissionais. E ainda sobrava para comprar material. Tipo, eu corria o circuito inteiro com um salário de um mês. Sim. Sabe? Tipo, não é muito. Às vezes o que a gente faz não é muito. Tipo, o que são 300 mil? Você falar assim... Nesse universo, né? Claro. Você falar assim, pô, é dinheiro pra caramba. Mas eu consigo ir pra todas as competições do ano e, cara, o atleta faz muita diferença competir. Quanto mais você compete, mais você eleva o seu nível. Eu não tenho dúvida. 2022 foi o ano que eu mais competi. Foi o meu melhor ano. Meu melhor ano. Tipo, eu atingi patamares, assim... eu fui 5º numa final de Copa do Mundo, só na esgrima. Tipo, virando só esgrima. Fui 25 do mundo. Por quê? Porque eu competia. E aí eu comecei a ter... Isso é uma coisa que eu sempre falo. Sentimento de pertencimento. Porque às vezes você vai pra uma competição, uma vez no ano você vai lá na competição internacional. Pô, aí você vê as meninas, ninguém te conhece, fala, do Brasil, tá bom. Cara, mas eu tava lá todas as competições. Aí elas começam a te conhecer, daí elas vão lá e te cumprimentam. Fala, pô, você chega na frente dela, você vai lá e ela te cumprimenta. Começa a ter um respeito. E aí, quando você começa a chegar mais nas competições, você se sente pertencente àquele ambiente, claro, talvez tira todo aquele peso que às vezes principalmente, pô, tô pagando toda a minha competição. Se eu chegar lá e for mal, eu joguei dinheiro no lixo. Não quero jogar dinheiro no lixo. Então, eu quero ganhar. Mas, pô, não tem experiência nenhuma, eu quero já ganhar. Então, tem todo um processo, né? Então, esses processos, assim, que eu imagino muito, como você falou, dos dark places, assim, né? Sabe? Tipo, todo esse esforço que não é visto. Eu já tem vários memes daquele, né? Tipo, o cara no pódio, assim, a galera só vê
só vê o pódio, mas não vê Sim. tudo que ele fez por trás, né? Sim. Então, tipo, cara, do sacrifício da minha família, né, dos meus técnicos, que às vezes, pô, cara, esse mês não consigo te pagar. A gente tem bolsas que pagam, assim, abril, maio e junho. Tá, eu em janeiro, fevereiro no treino? Sim. O que os outros meses? O que eu tô fazendo? Preciso pagar meus profissionais, preciso pagar meus técnicos, preciso comprar suplemento. Então, isso é bem complexo, assim. E você fez uma comparação direta ali com atleta de futebol, né? É engraçado, assim, né? Claro que isso aí também vem o quanto as coisas são divulgadas, mas a gente percebe, assim, que atletas que têm um mindset diferente, e aí em esportes coletivos, de maneira geral, tá? E aí eu posso falar de forma global, que é o que a gente tem muito acesso, assim. Assim, atletas que têm um mindset diferente e percebem que sim, eles são atletas e não é porque ele só tem um treino no clube em um período que ele tem que estar ali, ele entende que o resto da vida dele também é como um atleta e que ele precisa de outras demandas e ele precisa fazer isso. Então, ok, vou dar exemplos tipo estratosféricos, Cristiano mas Ronaldo. quando você vê o Cristiano Ronaldo, por Sim, exemplo, lógico. tipo, é um outro modelo. Você vê o, sei lá, o LeBron James. O cara tem 40 anos e tá performando, cara, melhor que o moleque de 23 que acabou de ser draftado, sabe? Então, essas pessoas são diferentes. O próprio Kobe Bryant, enfim, são pessoas que se posicionam de um jeito diferente e que eu acho que... mas, assim, são pessoas que vão contra o status quo, assim. Eles se comportam de formas completamente diferentes. E em esportes olímpicos menos glamourosos, isso é muito... A gente precisa ser esse atleta. A gente Precisa ser isso. ser. Você precisa Exato. ser. É uma condição. É. Assim, senão você não vai. Não, você não vai ser olímpico. Sim. Você vai ser, por exemplo, de esporte coletivos, a gente tem esses, como eu falei, eles acabam se apoiando nos outros, tem esses que se destacam, mas você ainda assim faz parte do time. Mas o atleta do esporte individual, do atletismo, um remo, como a gente tem o Isaquias, que é tipo cara, é um cara diferenciado. E todos eles têm que ser, porque senão você não vai ser olímpico. Como eu falei, são 36 vagas pro mundo inteiro, de 4 em 4 anos. Olha que, tipo, nicho minúsculo. Então, para você realmente entrar naquele nicho, você tem que ser diferenciado. Você tem que ter Tem uma coisa que... De uma outra coisa que você falou do sentimento de pertencimento, tem uma... enfim, por algumas coisas que eu vivi nas últimas semanas, eu estava batendo um papo com o Léo e o Léo falou sobre... Pô, que às vezes a gente tem uma sensação de síndrome do vira-lata, assim. E a hora que o Léo me falou isso, cara, foi um festival de fichas caindo na minha cabeça, assim, sabe? De o quanto a gente ter essa síndrome do vira-lata e de se colocar assim nessa posição de nossa, meu Deus, será que eu mereço isso? Será que eu mereço aquilo? Nossa, será que eu tenho que estar aqui onde eu estou? Meu Deus... O quanto isso faz mal pra gente, porque na verdade a gente tá se privando, a gente mesmo tá se podando de coisas que a gente pode viver muito intensamente. Então, quando você diz assim que é muito importante você estar competindo e você correr um circuito mundial, com toda certeza. Assim, você tem que estar no meio dessas pessoas, porque isso também vai subir muito o teu nível. E aí você jamais vai chegar numa competição e não vai saber quem são as pessoas. Primeiro porque você sabe mesmo, porque você cumprimenta elas, mas... E você também tem outros referenciais. Você não coloca o teu referencial só no teu relógio no treino de ontem. Você fica pensando o que ela está fazendo agora. Assim, e a coisa começa a escalar. Então, pô, eu super te entendo e acho que é isso. Assim, você tem que ter estrutura para você conseguir competir e se colocar nessa posição com essas pessoas. Assim, tem que ser assim. Senão você não rende, né? Não tem rendimento. Você fica competindo em casa, daí você chega lá, é um mundo totalmente diferente. É um mundo totalmente diferente. Você já competi aqui, eu já competi na Bulgária com neve, cara. E aí? Não é só, às vezes, o adversário. São condições totalmente diferentes, que realmente a gente não tem aqui. Eu corri na neve, daí quando eu olhei, a menina da Alemanha tava de short e uma luva. Que é a luva que ela usa na mão que ela ia atirar, ela tava com aquela luva só. E eu tava com 2 casacos, calça, tênis, um negócio no ouvido. A galera falou assim, mas você vai competir agora? Eu falei, lógico, tá muito frio, mas... Não, mas você vai correr. Eu falei, cara, não tô acostumado. Então, tipo, tem 1000 coisas que se a gente não viver, a gente não vai conseguir performar, né? Eu acho que um ponto legal desse papo agora, acho que é de volta ao ambiente, né? Você estar nesse ambiente global com as melhores,
isso, sem dúvida alguma, eleva o nível do teu, né, da tua competitividade dentro disso. O que o Lê estava falando, né, do síndrome do vira-lata, eu até queria dar um contexto aqui, queria saber um pouco de como foi isso para você nas primeiras competições, porque diferentes ambientes, né, diferentes circunstâncias, mas, por exemplo, em 2015 eu fui estudar fora, fui estudar em Stanford, e foi esse papo que a gente estava tendo, assim, eu estava estudando lá e eu estava numa universidade top do mundo, cheio de pessoas que são consideradas gênios, né, que fundaram as maiores empresas do mundo e tudo, numa oportunidade onde eu demorei muito tempo para me sentir pertencente àquele ambiente, no sentido de assim, tipo, quem sou eu para estar aqui? Mas eu estava lá. E o Lê passou por uma oportunidade agora, tipo, que ele foi para Harvard, outra universidade, né, top do mundo, e ele falou, cara, vou estar, tipo, sabe, tipo, a gente tem um hábito, né, a gente, né, aqui eu estou generalizando o brasileiro, de falar assim, que a gente está abaixo dos outros, mas a partir do momento que a gente chega nesses ambientes, a gente vê assim, cara, eu dou conta disso aqui, tipo, eu sou tão bom quanto essa galera. E daí eu queria entender, na tua realidade do esporte, você estava treinando sempre no cenário nacional e tudo, e a partir do momento que você ingressou nesse circuito mundial, e para a Isa de hoje, você no começo tinha esse sentimento assim, tipo, nossa, tipo, de não pertencimento, disso assim, sou abaixo delas, e isso foi mudando ao longo do tempo? Essa síndrome do vira-lata? Eu acho que a gente talvez até use isso como uma coisa, tipo, de superação, principalmente, por exemplo, eu vejo na esgrima. Tipo, às vezes as pessoas chegam assim, nossa, cara, do Brasil, vou dar um pau, vou ganhar fácil. E, cara, não é assim, entendeu? Então, eu acho que eu no esporte nunca vivi muito isso, mas eu sei, por exemplo, assim, às vezes eu dou exemplo, tipo, eu com a minha equipe aqui. Tipo, eu sou a única que faço pentatlo, treino sozinha e treino nas modalidades individuais. Então, eu nado com nadadores, corro sozinha, mas jogo com esgrimistas. E, cara, às vezes eu olho lá fora e vejo, tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é hoje que é a maior referência que a gente tem, a Inglaterra. Eles têm, assim, 8 meninas que fazem pentatlo sensacionais. Sensacionais. Eles brigam dentro de casa para ver quem vai para a Olimpíada. Porque eles têm muitos atletas bons. Aí eu fico me pensando, imagina se eu estivesse inserida nesse cenário. Nesse contexto. Uhum. Quanto melhor não seria? Uhum. Porque, cara, eles têm, assim, umas estruturas diferenciadas. Então, assim, é normal, eu vejo pelo pentatlo, assim, é normal, por exemplo, os europeus terem condições muito melhores que a nossa e performarem muito melhor exatamente pela condição que ele tem. Eu tive a oportunidade de ficar morando 3 meses na Hungria. Cara, você via uma criancinha de 5, 6 anos abraçada numa caixa da arma que a gente tem, né? Ela não conseguia nem olhar, assim. Ela saía correndo com aquilo. Tipo, cara, com 6 anos, ela já tá atirando, ela já tá correndo e tem a vivência do esporte. Cara, eu comecei com 19. Quantos anos-luz essa criança já não tá na minha frente? Então, acho que só por... Eu vejo mais esse contexto, assim, sabe? Tipo, das oportunidades que nós somos dados aqui e lá fora. Então, eles têm realmente essa vantagem. Mas eu acho que a partir do momento que você, como atleta de alto rendimento e individual, vai para uma prova lá fora e não se sente melhor, cara, tem alguma coisa errada. Porque você quer ganhar. Você tem que se achar no nível daquela pessoa, porque você faz mais, porque você acha que você faz mais, porque você tá, enfim, num cenário totalmente diferente, né? E a gente não tem realmente contato. E é uma coisa muito estranha do pentatlo, é que, cara, não tem literatura científica, nada sobre o pentatlo. Por exemplo, se você entra num artigo de natação, ele te ensina treinos e 1000 treinos de como treinar, como fazer. Pentatlo não tem. Então, assim, quando eu criei minha equipe, que hoje a gente tem, que eu juntei diversos profissionais de diversas áreas, a gente tá experimentando tudo em mim. Então, assim, eu acredito que o que eu conquistei, cara, é assim, inacreditável, por tudo que a gente não tem. Isa, deixa eu fazer uma pergunta. E daí vou fazer um paralelo com o triatlon, porque é do que eu manjo mais, né? Por razões óbvias. Mas assim, ó... primeira coisa, assim, dei por falta de conhecimento meu. Eu não sabia que o pentatlo feminino tinha entrado na Olimpíada no ano 2000, que foi a mesma Olimpíada onde começou o triatlon. E que até então a gente não tinha triatlon na Olimpíada de Sydney. O que acontece? As primeiras gerações de triatletas, então, desde a galera que estava lá no ano 2000, daí a galera que foi para Pequim, eles eram triatletas que o background deles era de um dos 3 esportes, e daí o cara migrou para o triatlon. Uhum. A Olimpíada de Londres, ela foi um advento, assim, porque
os irmãos Brownlee, Sim. eles foram a primeira geração de triatletas de fábrica, assim, sabe? Eles nunca foram nadadores ou corredores ou ciclistas e daí viraram triatletas. Eles são a primeira aquela geração é a primeira geração de triatletas que começaram assim. E hoje, cara, só tem triatleta que começou no triatlon e é triatleta. Tem aquele Wii, né? O Wii, que era do 10 mil. Sim, claro, né? Beleza. Mas assim, são exceções Sim, quando você lógico. começa a ver. E existe alguma coisa similar no pentatlo, assim, por exemplo, de como que é isso, assim? O cara, ele... historicamente, as pessoas... E aí, não vamos falar de cenário nacional, porque isso é muito diferente. Mas, assim, tipo, os atletas, tipo, cara, top 5 mundial. Cara, são pessoas que os caras começaram no pentatlo, certo? Exato. Tipo, o top 5 hoje é a Europa e todos eles são, tipo, escolinha de pentatlo. Então, é isso que a gente tem. E é até legal colocar, tipo, os Estados Unidos, que é uma potência mundial de todos os esportes, eles não têm isso. Por quê? Porque naquele NCAA, que é o esporte universitário deles, não existe pentatlo. Então, o que acontece? Todos os atletas dos Estados Unidos são velhos, porque eles eram, tipo, da natação ou da corrida, não deram certo, daí eles acabam migrando, porque, enfim, lá nos Estados Unidos tem um apoio gigantesco, né, pro esporte, então vale a pena para eles migrarem para um esporte um nível mais baixo, e, por exemplo, você pega um nadador lá, que o cara nadava para uns 50 e pouco, coloca ele junto com o pentatlo, ele tá 1000 anos na frente. Lógico que ele vai ter que aprender os outros 4, mas ainda assim. Mas os Estados Unidos, por exemplo, hoje ele não é uma potência, acho que é exatamente por isso. Por não terem uma escolinha de pentatlo. Mas hoje na Europa, cara, é tudo escolinha de pentatlo. E é impressionante. Eu já tenho essa vivência na Hungria e hoje eu tenho uma relação muito boa com os italianos também. Cara, é escolinha, você vê assim, no clube, é um clube de pentatlo. É sensacional, assim, você vê os técnicos, e aí também tem muito disso. O atleta velho se aposenta e vira técnico. Então, porque como eu falei, não tem literatura, ninguém sabe, tem a parte científica. Então, o cara tem a vivência que ele teve dele como atleta, de toda a sofrência, né, de todo o treino que ele viveu, e aí ele aplica nos atletas pequenininhos dele que ele vai formando. Então, hoje lá na Europa é assim. Então, você tem escolinhas e... Hoje, por exemplo, a Hungria é o país mais medalhista da história de pentatlo, é a Hungria. Que é um país, tipo, cara, minúsculo. E eles têm, tipo, muitos medalhistas, não só do pentatlo, mas de outras modalidades. É impressionante como o esporte é fomentado naquele país. É incrível. É sensacional isso. Eu acho, assim, absolutamente incrível quando a gente vê, assim, porque eu realmente acredito que o esporte é uma ferramenta de transformação social. Essa é a primeira coisa. E aí você vê, assim, esses projetos tomando vida. E claro que a gente tem vários aqui no Brasil que também acontecem, mas muito por iniciativa de pessoas que correm atrás, que aí vão atrás... Amor. Então, é um amor que daí também vira um negócio pro cara depois, porque ele também vai buscar patrocinador via lei de incentivo, ele também é comissionado a partir da quantidade que ele consegue captar e tal, mas vira um negócio. Eu não acho que não tenha que ser, porque o cara tem que ser remunerado pelo trabalho dele, mas isso acaba construindo as escolinhas, né? A gente vê, então, alguns esportes pouco incentivados ganhando incentivo por ações isoladas de pessoas que constroem projetos para pegar impostos, que um percentual, 1% do imposto pago, né? E de uma empresa, e aí você que vai destinar aquilo, claro, com toda a burocracia necessária, mas você faz acontecer, e aí, né, são pessoas que fazem o que o governo poderia estar fazendo, assim. Mas como que é essa relação para você, assim? O teu financiamento, eu imagino que você deva ter algumas bolsas dessas municipais, governamentais, do governo estadual, federal, enfim. Mas enfim, lei de incentivo ao esporte, essas coisas assim, como que é para você isso aí? Então, hoje eu sou atleta do Exército, que é, assim, foi um grande início da minha carreira para eu realmente dar um pontapé inicial, porque, enfim, eles contratam por currículo, então isso é uma coisa boa, coloquei meus resultados, eles me contrataram, então hoje sou sargento de Exército, já sou há 7 anos, então a gente pode ficar 8, tenho só mais um. Então é uma coisa que também é meio chato, mas entendo que são as regras dele, porque eu sei que, por exemplo, eu teria mais um ciclo, e ter o apoio do Exército seria, tipo,
imprescindível. Mas, enfim, a gente sabe que tem essa questão dos 8 anos, então o Exército realmente faz muita diferença. A gente vê que tem muitos atletas, não só no Exército, mas Marinha e Aeronáutica, tipo, são muitos. Porque a gente não tem nenhum comprometimento com eles de trabalho, né? Tipo, meu trabalho é treinar. Então, eu já faço isso mesmo, então é sensacional. Daí, questão aqui de Curitiba, eu acho que isso é legal colocar, que a gente mora numa cidade, num estado que tem muito, muito incentivo. Eu tenho vivência com outros atletas de outros estados, cara, não tem metade dos incentivos que a gente tem aqui. Então, hoje eu tenho o incentivo municipal, que é da Prefeitura de Curitiba. Eu tenho o ProEsport, que é um projeto, esse dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem bastante burocracia, que ele usa uma porcentagem do ICMS das empresas. Então, a gente tem que... Que é estadual. Estadual. Fazer orçamento, dos 3 orçamentos, para usar o dinheiro, assim, tem que sempre pedir com antecedência. Não é fácil, mas é um grande diferencial. Para quem realmente consegue aprovar o projeto, dá trabalho. Você tem que escrever, colocar todas as suas propostas, mas, assim, você investindo na sua própria carreira. Temos aqui também o Geração Olímpica, que é um outro projeto estadual também, que eu recebo como atleta olímpico agora. E, nível estadual, a gente só tem o Bolsa Atleta. E o Bolsa Atleta, tipo... Eu comecei a receber o Bolsa Atleta, se não me engano, em 2015, 2016. Nós estamos em 2024 e o valor ainda é o mesmo. Tipo, é ridículo você pagar um atleta R$900 por mês. Tipo, o que ele vai fazer com R$900 por mês? Isso é um nível nacional. Então, assim, um campeão brasileiro hoje, só campeão brasileiro, né? Ele ganha R$950. Tipo, é muito absurdo. É tipo assim, até brincadeira você dar um dinheiro desse. Porque, por exemplo, se você tiver com uma competição internacional, quantos meses eu vou ter que economizar disso aí para pagar uma passagem? Um ano. Mais ou menos. E daí, agora, a gente sabe, né, que com o atleta que ele vai para a Olimpíada e ele se mantém ativo, competindo pelos próximos 4 anos, o governo também auxilia com uma bolsa, tipo, bolsa olímpica, né? Então, esse é o dinheiro que a gente está esperando. Se não me engano, acho que é 4 mil também, que já está, sei lá, 5, 6 anos nesse mesmo valor. E aí eu sei que existe a lei estadual... estadual não, essa do ProEsport, só que nível federal. Só que essa você é obrigado a pegar com o CNPJ. Sim. E daí tem que ser associação, 2 anos, e daí, enfim. Tipo, eu acho que hoje eu não teria condição de ter uma associação por toda a burocracia e a vivência que eu tenho. Então, infelizmente, essa lei eu não tenho, mas eu sei quanto também é importante, tipo, faz diferença. Mas é aquilo, tem que ser sempre um trabalho. Tipo, nada é dado de mão beijada, né? Tipo, por exemplo, o Bolsa Atleta, eles dão de mão beijada R$950. Se você quiser mais, aí você vai ter que trabalhar, vai ter que escrever projeto, vai ter que comprovar. E o mais difícil, que eu não entendo mesmo, aí colocar aqui o Dark Place, é por que as empresas não apoiam esses projetos desses atletas. Porque, assim, é um dinheiro que a empresa vai devolver. Ela vai pagar para o governo. Ela vai pagar para o governo, é imposto, é porcentagem de imposto. Esse dinheiro ela já vai devolver. Não é que eu estou pedindo para você abrir o caixa da tua empresa e me dar um pouco de dinheiro. Sim. Não. Entendeu? É só... Um dinheiro que já vai sair. E aí, cara, você vai dar dando para um atleta sério que sua horrores para comprovar aquele dinheiro que você tem. Então, tipo assim, não é que eu vou pegar aquele dinheiro e comprar um carro ou gastar numa viagem para Espanha, na Ibiza. Tipo, não, eu tenho que comprovar... tintim por tintim, centavo, cara. Eu encerrei um projeto recente, eu devolvi, tipo assim, R$121,92. Você devolve o centavo, cara, que você não usa. E as empresas não apoiam. E o atleta que vai estar divulgando a marca dela, porque você é obrigado a divulgar a marca, você tem que fazer uniforme. Então, tipo, eu vou estar aqui no podcast e vou falar, porque aquela empresa que está me patrocinando, tipo assim, todo mundo que vai estar escutando e tá vendo, vai saber que aquela empresa... Sim. E aquilo, querendo ou não, eu vejo, né, como uma coisa que você aumenta vamos colocar aqui, tipo, a visibilidade da empresa e vamos dizer assim, o olhar que a sociedade tem sobre aquela empresa, né? Poxa, aquela empresa tá apoiando o atleta, que legal, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu realmente não entendo e eu tive muita dificuldade para captar o dinheiro desse projeto do ProEsport, porque as empresas, tipo, falam, não, a gente não faz. Mas, tipo, por que você não faz, cara? É um dinheiro que já vai voltar pro... Por que a gente não começa a fazer, então, amigo? É verdade. Não é uma coisa complexa, sabe? Tipo, e eles... eles têm que fazer um cadastro lá, e daí eles vão e depositam dinheiro na minha conta. Tipo, pra eles não é nada, tipo, muito difícil. E, poxa, você tá apoiando um atleta olímpico. Às vezes, olha, sou eu que tô chegando pra empresa, sabe? Às vezes, beleza, você vê um atleta, tipo, mais nível escolar, ou uma coisa assim, e fala,
Ah, que merda, não quero. Sim, não vai me dar visibilidade e tal. Eu entendo quando a empresa fala isso, mas eu realmente não entendo. A gente teve esse mesmo papo com o Felipe aqui e tal. Assim, a gente não consegue... tipo, cara, não faz nenhum sentido uma empresa não querer patrocinar ou apoiar um cara que tá na crista da onda. Porque assim, ele tá na crista da onda. Sim, mas mesmo que ele fale assim, tá bom, ó, a gente vai te dar o dinheiro, mas não põe meu nome, não quero fazer. Mas me dá o dinheiro, cara. Sim. Ele vai voltar pro governo, entendeu? Sim. Se você não quiser que a gente divulgue, se a gente não quiser que falar, se você não gosta de esporte, é um dinheiro que você vai estar devolvendo pro governo. Eles sei lá pra que eles vão usar o dinheiro. Lógico, pode ser que eles usem pra coisas úteis, mas Claro. é um esporte, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa... Poxa, tem gente que aprova a lei e não consegue captar o dinheiro e aí tem que, tipo... Muitas pessoas. A maioria, Muitas pessoas aprovam um projeto e não conseguem captar. Isso é muito real. E aí você, tipo, pra galera saber aqui, você só pode começar a gastar o dinheiro a partir do momento que você tem 70% do valor. Então, se eu aprovei 100 mil e a empresa me dá 5, eu tenho que ficar com aqueles 5 no caixa. Congelado. Tipo assim, eu urgindo por dinheiro, querendo ir pra uma competição. 70. E eu tenho que esperar até 70 mil. Tipo, hoje eu tenho lá 115 e não posso gastar. Tô vendendo minha vida para ir para Europa agora, mas tenho o dinheiro na conta e não posso gastar. Por quê? Porque eu preciso de mais empresas que façam esse apoio. Sim. Então, tipo, cara, isso é aqueles lugares horríveis do esporte que a gente não compreende. E sem sombra de dúvidas, isso é um dark place. Assim, porque você tem que tomar decisões e você tem que seguir a tua vida mesmo com esses problemas. E você também não pode parar de buscar, você também não pode desistir, você não pode ir menos motivada na visita da próxima empresa. São decisões de todos os dias, né? Um pouco antes de começar o podcast, a gente usou essa expressão, né? Você escolhe ser atleta profissional todos os dias. Sim. E isso deve ser duro. E não só correr atrás da empresa, né? Porque, tipo assim, aí você vai lá, porta na cara. Daí tu tem que treinar. Sim. Tipo, você tem que treinar e você tem que render. Porque mesmo que você, tipo, puxa, tá lutando por dinheiro, mas, cara, aquela competição é meu alvo. Eu ainda tenho que continuar performando aqui, treinando ali e continuando indo nas empresas e correndo atrás e fazendo as coisas. Tipo, cara, é uma vida muito difícil. Eu acho que um dos maiores dark places que a gente tá vendo aqui surgir no podcast, para quem é um atleta de alta performance, é que você não é só um atleta, né? Eu acho que sim, tipo, acho que... Porque a gente viu aqui na história da Isa, tipo, que você... Ser atleta talvez seja uma pequena até parcela de todas as preocupações que você tem que cuidar no dia a dia, né? Porque você tem que, né, treinar, e não só um esporte, mas 5... Mas, ao mesmo tempo, você tem que acordar de madrugada, como você falou, tipo, e ver passagem. Você tem que bater na porta da outra empresa. Você tem que, né, falar com outros treinadores. Você tem que conseguir orquestrar 1001 mundos para poder fazer o que deveria ser a única coisa que você tem que fazer, que é treinar e competir. Treinar e competir. Então, acho que esse é um grande dark place aí que você vive, né? Que é, você tem que ser muito mais do que um atleta de alta performance. Você tem que ser, né, um profissional. Você não tá só equilibrando 5 esportes, tá equilibrando, tipo... 1001 coisas ao mesmo tempo, né? Acho que esse é o principal dark place, sim, de uma atleta que visa uma alta performance numa Olimpíada. E agora eu acho que mais dark ainda, brincando na palavra, eu tô vivendo isso por causa da classificação, porque a gente, lógico, a classificação veio e enfim, veio mais 1000 coisas, principalmente questão, tipo, vamos gravar um podcast, aí entrevista aqui, entrevista ali, vamos gravar. E, tipo assim, você quer atender todo mundo, mas aí você tem que treinar também. E aí você fala assim, não, mas... E aí você fala, não, isso vai me dar um retorno, isso vai de alguma forma me ajudar. E às vezes o retorno não vem, mas você ainda continua fazendo, mas você tem que treinar, você tem que viajar. Tipo, por exemplo, dar um exemplo, tipo, a minha assessora entrou em contato comigo, eu falei, putz, eu vou estar viajando. Tá, então não quero. Aí eu falei, porra, cara, mas eu volto, não vou ficar lá pra sempre. Tipo, vamos tentar fazer. A gente quer ter toda essa visibilidade, né? E uma coisa que eu brinco muito com a minha mãe, eu falo pra minha mãe que tenho 3 frases que eu falo todo dia. Tô com fome, tô com sono e quero uma assessora. Eu falo, tipo, porque, cara, às vezes as pessoas te mandam mensagem, você rola o WhatsApp assim, não dá tempo. Às vezes eu falo, tipo, cara, segunda, não converse comigo, porque eu não consigo. Tipo, eu saio de um treino pro outro, eu almoço, daí eu tenho minha soneca da lei, que é tipo 15 minutos, daí eu vou pro outro treino e outro treino, tipo, eu chego em casa 9 horas, eu não quero pegar no celular. E se eu tiver algum tempo pra pegar no celular, eu vou ficar rodando o Instagram, vendo porcaria, só porque, tipo, o cérebro tá morto, sabe? Então, isso é realmente, tipo, foi como você falou, tipo, eu não sou só atleta, né? A gente tem mais 1000 coisas pra fazer naquele mesmo dia
e, tipo, planejar. E uma coisa que você falou que eu achei legal da questão da equipe, né? Tipo, hoje eu sou a manager, tipo, dona da minha equipe. Então, tipo, todos eles trabalham pra mim. E eu, tipo, de alguma forma tenho que controlar e manda mensagem. Tipo, lógico, eles têm uma conversa entre eles, mas às vezes eu aciono um, aciono outro, porque, tipo, putz, tô com uma dor, tô com isso. Não, o que a gente tem que fazer, tem que comprar passagem. Então, você fica ali, tipo, controlando todos eles o dia inteiro, né? Hoje eu tenho, tipo, uma equipe, tem umas 12, 13 pessoas, tipo, que vai do médico, psicólogo, nutri e os técnicos das modalidades, né? Porque as modalidades são totalmente diferentes. O triatlo, tipo, geralmente você tem um técnico só. Sim. A gente não tem como, tipo, a E parte que às vezes técnica... que normalmente é um cara que tem muito background de triatlo. E, Daí ele passa o treino dos 3. Uhum. Tipo, hoje eu tenho na verdade, o técnico, meu Leonardo Sumida. É o meu técnico que Na natação. passa natação e corrida. Por quê? Porque antes eu tinha técnicos separados, mas a gente começou a ver que, cara, as cargas são muito parecidas. E aí eles não se conversavam. E a Isa ficava no meio, tipo, chegava pra treinar natação, eu treinava natação. Chegava pra treinar corrida, eu treinava corrida. Mas, cara, eu sou pentatleta, não sou nadadora, nem só um único corredora. corpo, né? Daí então a gente viu que não tava dando certo e a gente acabou realmente unificando. Então hoje eu tenho um técnico para 2 modalidades, que é corrida e natação. Por essa questão de serem muito próximos, mas esgrima, tiro, a parte técnica é totalmente diferente, né? E aonde são os lugares que você treina? Então, hoje aqui em Curitiba, eu mais dirijo do que treino. Não, brincadeira. Eu dirijo. Não, eu imagino que sim. Deslocamento. Por isso que eu tava tempo todo. perguntando, porque meu próximo comentário era exatamente esse. Não dá pra ir de um treino pro outro correndo? Já otimiza. Podia ser, né? Mas a gente, tipo, hoje eu treino na Sociedade Hípica Paranaense, a parte do hipismo. Aí, como eu falei, sou militar, daí eu consigo utilizar as instalações do Colégio Militar na parte da corrida, que é ali do lado. Então, eu, tipo assim, meu dia todo é programado na questão da logística. Então, tipo, o dia que eu corro, eu também faço hipismo na parte da manhã, porque eles são próximos, daí já ajuda, enfim, questão de logística, né? Daí eu nado na Academia Moby Dick, que é a parte física lá também. Hoje eu faço fisioterapia na Forfísio e a parte de tiro, a gente atira. Eu tiro em casa, treinos de tiro, só tiro, porque a gente, como o tiro é laser, a gente não tem problema com essa questão de atirar na parede, né? Sim, de tiros. De atirar por aí. E no colégio militar, quando eu faço corrida, né? Que a gente faz esses treinos simulados de corrida com tiro, né? Pra simular a competição. Então, praticamente isso. E a parte de esgrima na Academia Mestre Cato, que é uma academia de esgrima. Então, tipo, eu jogo com esgrimistas, assim, sabe? Até, às vezes, eu brinco, porque no pentatlo, até é legal falar, tipo assim, a gente joga um toque. Tipo, cara, é vida ou morte, entendeu? Tipo, ou você ganha, ou você perde, e daí se você perder, você vai ver aquela menina daqui, sei lá, 3 meses. Tipo, é horroroso. E aquilo fica na sua cabeça, né? Tipo assim, eu já ganhei 2 vezes dela. Ou, tipo, só perdi, nunca ganhei dela. Cara, aquele negócio não sai. E na esgrima convencional, são 5 toques na parte classificatória, e quando você vai pro mata-mata, que também tem uma parte de mata-mata, são 15. E aí, às vezes, eu chego pra jogar esgrima, e ela, vamos fazer 15? Eu falo, não, é só hoje. Eu falo, não, cara, eu jogo 1. Minha parada é uma. Vou ficar fazendo 15. Uma, com toda a concentração. Até o técnico falou assim, Isa, você está proibida de jogar até 15. Tipo, não joga, por mais que as pessoas peçam. É que é outra cabeça, joga. né? Tipo, é outro esporte. Não, totalmente diferente, assim, porque o esgrima, ele tem um leque de, a gente fala de ações, né? Tipo, enorme. Tipo, ele consegue criar coisas. Cara, o pentatleta, ele faz 1, 2, no máximo 3 coisas bem. Então, assim, eu jogar esgrima, por exemplo, eu fico fazendo aquela mesma coisa. Eu tô ganhando, tô fazendo aquela coisa. Tô perdendo, tô fazendo também, entendeu? Porque eu não tenho muita coisa. Tipo, eles não, eles variam, se eles atacam, se eles defendem, eles têm realmente uma... Enfim, eles só treinam isso, né? E tem mais margem pra erro, né? Tipo, você tem mais tempo. Sim. Exato. Se você erra uma, você fala, agora eu entendi o que ela faz, vou fazer de novo, aí você toca. Sim. Nossa, não tem, cara. Como eu falei, daqui 3 meses a gente vai se ver de novo. Sim. E aí eu vou lá jogar com você e você muda... E eu falo, ferrou. Sim. Então, tipo... Isa, e nessa loucura toda, o que a Isa faz além dos 5 esportes? É duro. E como? Porque eu tô atrás do assistente. Então atrás um assistente. Mais ou menos isso. Não, realmente, tipo, eu tenho a vida de sábado à tarde e domingo. Tipo, são os momentos que eu não tô treinando. O resto, tudo, tô treinando. E daí, tipo... Eu tenho meu ciclo de amizade muito grande que eu formei durante a faculdade com os meninos, porque, como eu falei, fazia engenharia, eu era a única menina do curso.
Então, eu tenho só amigos homens. Hoje, tipo, a maioria é casado e tal. Tenho todo esse ciclo das esposas. A gente sempre se vê, assim, com frequência. E a galera do treino. Então, tipo, esses são os meus ciclos de amizade. Eu morei muito tempo fora, então eu tenho muitas amigas, tipo, espalhadas no Brasil, porque meu pai era militar. Então, tipo, de criança, assim, eu tenho essas amizades de infância, nada aqui em Curitiba. Então, assim, fica mais fora. E, cara, às vezes sábado e domingo, juro, você pode ficar rodando Netflix, assim, ficar descansando. Às vezes, tem uma coisa ou outra. Mas eu sou bem caseira, assim. Tipo, um hobby meu, assim, aleatório, eu gosto de mergulhar. Mas, como a gente não pode mergulhar em Curitiba, a gente deixa para as férias, que também não tem muito, né? Sim. Quase não tem muitas férias. Mas, ó, na obrigação de fazer alguma coisa, eu comprei um curso de mergulho, que a moça me deu 1 ano para fazer. Eu falei, cara, passando a Olimpíada, eu vou fazer o curso de mergulho. Que legal. Fazer alguma coisa diferente, assim. E quando eu pego férias, é impressionante. Se eu não saio de Curitiba, eu não fico de férias. Porque daí eu fico fazendo todas aquelas coisas que eu queria fazer enquanto estava treinando. E aí você fica fazendo uma coisa atrás da outra e... Enfim, você não tira férias, você não descansa, né? Então... Uma pergunta. Como que é a tua relação com a saúde mental dentro de um esporte, assim, atletas olímpicos, saúde mental? Assim, porque eu acho que as pessoas não têm muita noção do quanto... Desgastante. Então, hoje eu faço acompanhamento, já faz, na verdade, quase 8 anos que eu faço acompanhamento com uma psicóloga esportiva. Acho que isso faz total diferença. E é muito engraçado, porque às vezes as pessoas falam, cara, mas o que você fala? Tipo, não, eu falo de treino, porque a minha vida é treino, né? Então, às vezes ela pergunta assim, a primeira coisa que a gente chega na sessão, ela fala, como é que foi a semana? De treino. Tipo, não é... Lógico, se eu tenho algum problema familiar ou pessoal, a gente conversa. Mas é basicamente, tipo assim, meu técnico me irritou, não nadei bem naquele treino. Enfim, a gente troca ideia sobre a minha vida, que é o treino, né? E eu posso falar que eu tenho muita sorte, assim, de toda a minha equipe realmente ter um contato muito grande e a gente conseguir alinhar, assim, eu nunca me senti mentalmente cansada. Lógico, tem dias, mas, assim, aquela questão do overtraining que as pessoas falam, eu tenho muita sorte de ter tudo muito planejado, muito certo, e isso é uma coisa muito minha. Por exemplo, assim, eu já sei todas as semanas que eu vou ter até as Olimpíadas. Então, se eu entro lá na minha planilha, semana que vem eu sei que é regenerativo, choque ou... Enfim, tá tudo planejado. E eu gosto muito disso, todo mundo sabe que eu funciono assim. Então, esse planejamento, essa ideia me traz a tranquilidade da mente, assim, de... Não, é normal, tô cansado porque a gente tá numa sequência de semanas fortes, ou não tô rendendo aqui. E se eu, por exemplo, não tô rendendo, eu já aciono alguém e falo, cara, o que tá acontecendo? Então, eu tenho talvez esse suporte que tranquiliza eu realmente ter esse foco 100% e não perder, né, a cabeça, porque realmente não é um dia fácil. Tipo, hoje eu já fiz 3 treinos, tô aqui e tenho mais um depois, sabe? Então, é tipo o dia inteiro, o tempo todo. E às vezes a gente se preocupa com outras coisas que... eu tenho que dormir, eu tenho que... nutrição, então tá sempre comendo alguma coisa e hidratando. É muito louco, assim, a vida do atleta, eles têm que estar a cabeça sempre a 1000, né? Não tem descanso, não tem descanso. O Léo, tipo, como corredor, assim, tipo, por mais que você tenha toda a tua vida, você sabe que, tipo, cara, amanhã eu preciso comer porque eu tenho um treino forte, tipo, você se planeja, né? Se antecipa as coisas, não tem como, senão... E aí, se você, por exemplo, não faz, eu principalmente, se eu não hidrato, ou eu sei que eu não tomei, por exemplo, aquele whey que eu tinha que tomar naquela hora, cara, eu fico com um peso na consciência. Sim. Cara, ainda mais se eu treino mal. Se eu treino mal, ferrou. Daí é culpa daquele whey que eu esqueci de tomar, com certeza. É muito disso. Ô, Isa, a gente falou de uma história tua, né, numa tentativa de ir para as Olimpíadas que não deu certo, mas eu acho que eu queria que você contasse um pouquinho da tentativa que deu certo, né? Acho que aqui também, né, existem dark places que eles são escuros até a gente entrar. E depois que a gente entra, né, porque a gente nunca viveu, a gente nunca entrou naquele ambiente, a gente acende a luz e vê, caramba, valeu a pena passar por tudo que eu passei. E foi o que você foi coroada agora, né? Então, de estar indo para os Jogos Olímpicos, né, de Paris 2024. Então, conta um pouco como que foi essa história, essa preparação, como que foi lá, como que foi, né, aquela disputa ali, né, da corrida de tiro e tudo mais. Então, como que foi essa história de sucesso nesse caso? Então, como eu falei, 2019, cara, eu era amadora. Tipo, eu não conhecia as meninas, eu não levei meus técnicos, eu fui, tipo, cara, franco atiradora, vamos ver o que vai dar. E achando que ia classificar. E, enfim, tudo deu errado. E aí, para Santiago agora,
A gente realmente fez o ciclo todo pensando na prova, dia 23 de outubro. Eu sabia que ia ser o dia que eu ia ter que performar, toda aquela questão que a gente já falou, né? De dormir bem, acordar bem. E eu falei, cara, não vou cometer os mesmos erros que eu já cometi, porque, enfim, lógico, a gente tem que aprender com os erros. Levei toda a minha equipe, paguei do meu bolso, porque eu sabia, novamente, que a confederação não ia levar os meus técnicos. Então, eu levei todos eles para assistir na arquibancada, eu comprei ingresso, então eu sabia que talvez não seria o mesmo contato, né, que a gente tem quando o técnico é convocado, porque daí ele pode entrar naquele que eles chamam, tipo, field of play, né, tipo, questão de aquecimento e tal. Então eu falei, não vou cometer esse erro, vou levar, nem que eles estejam ali na arquibancada, eu vou sentir, enfim, a presença, né, o contato, vai dar certo. E aí a gente teve uma sorte, assim, esperada, na verdade. Muito, muito desorganizada a prova, por incrível que pareça. O Santiago estava muito mal organizado. E tava todo mundo andando em qualquer lugar, o técnico entrava em qualquer lugar. Então, eles realmente estavam comigo por toda essa desorganização que teve. Por mais que eu tenha comprado ingresso para eles, eles puderam entrar no aquecimento. Tipo, o cara tava dentro, quem viu ali. Tipo, o técnico tava lá dentro, tipo, durante o aquecimento. Eu só não achava que ele não tinha credencial. Não. Os bastidores. Zero credencial, pra não falar que a gente não conseguiu uma credencial. A gente conseguiu uma credencial um dia antes da competição. Tipo, um dia... E o meu técnico entrou todos os dias com aquela credencial de, tipo, num dia que nem tinha competição. Assim, tava super desorganizado, foi maravilhoso pra mim, adorei, pode continuar desse jeito, porque eles conseguiram realmente fazer o papel deles ali de técnico 100%, então, às vezes, tipo, segura minha roupa, segura não sei o quê, então, realmente me senti totalmente amparada por eles, então foi a minha melhor escolha, com certeza. E falando das adversárias que eu falei antes, né, cara, eu estudei todas elas. Vídeo, esgrima, que é a questão do combate, né? Então, eu tinha vídeo das minhas adversárias, eu sabia todo mundo por nome, com quem eu ia competir. Sabia as meninas, lógico, por exemplo, a gente tem muito país, principalmente aquelas ilhas ali na América Latina, que elas não competem, né? Então, a oportunidade que elas têm para competir internacional é os Jogos Pan-Americanos. Então, tipo, ali Cuba... Daí tem ali, tipo, Nicarágua, uns lugares que, tipo assim, a gente não conhece. Tipo, veio uma mina Guiana Francesa. Não sei. Mas, ainda assim, a maioria das meninas que estavam competindo, a gente tinha ali 70% das meninas mapeadas e sabia com quem eu estava competindo. E seriam realmente aquelas com quem eu estaria competindo, né? Porque, tipo, uma menina da Nicarágua, não desmerecendo, mas a chance dela classificar é mínima. Não seria uma adversária a ser levada a sério ali naquele momento. Então, as meninas que realmente eu sabia que tinham chances, eu conhecia. Eu sabia de nome, sobrenome, sabia o que ela fazia, sabia as provas fortes. Então, a gente foi muito, muito mais, com uma clareza muito maior para essa competição. E eu lembro, assim, de estar competindo, principalmente na esgrima, a gente sabe que tinha que fazer uma boa esgrima. E, cara, não tava encaixando. E a gente tem, durante a esgrima, um telão, assim, que fica passando os resultados. E eu falei, cara, não vou olhar para esse negócio, porque vai estragar minha mente, vamos focar aqui, eu sei o que eu tenho que fazer. E o meu técnico ali, isso realmente fez uma diferença total, de ele estar ali em cima. O técnico de esgrima, hoje eu falo, né, se eu tiver que escolher um técnico para ir para a Olimpíada comigo, eu escolho o técnico de esgrima, porque é um negócio que ele muda de um combate para o outro. Como eu falei, é um só. E ele te dá toda a direção. É um técnico que realmente faz muita diferença. E ele estava ali comigo. Nossa, foi muito bom, assim, ter ele ali, porque naqueles momentos, realmente, do buraco, ele me tirou, a gente virou por cima. Eu lembro de ter feito uma sequência de 6 vitórias no final, que o final, tipo assim, você já tá jogando 2h30, já não aguenta mais. E, enfim, fiz 6 vitórias seguidas, foi super bom. E aí eu terminei a prova, tirei a roupa, e aí eu tipo, sou muito assim, saí para um lado e comecei a chorar. E ele veio atrás de mim e falou, cara, o que foi? Eu falei, cara, foi horrível, foi muito ruim, tipo, e aí eu lembrei de todos os jogos que eu tinha perdido. Eu falei, nossa, ferrou. Tipo, aonde eu tinha que fazer o dever de casa, não fiz. Aí eu fui olhar a classificação, fiquei em quarto. Eu falei, caraca, bicho, então todo mundo foi meio mal, né? Então, tamo no jogo. E aí, enfim, no dia seguinte a gente faz a prova, classifiquei, a piscina... Cara, a gente teve um problema seríssimo com piscina lá. Cara, a água tava, tipo assim, 17 para 18 graus. Muito gelado. Mas muito. Não, tipo, isso é... Do triatlo você pode usar roupa, não pode? Pô, muito, claro. Não, então... Na verdade, eu acho que não pode não usar. Eu acho que, né, ter nessa temperatura. Cara, tava absurdo. Eu não conseguia ficar dentro da água. Tipo, eu assisti uma bateria de umas outras meninas. A menina chegou e o cara apitou, tipo, pra sair, né? Ele faz o sinal de sair. Ela não saía. E ela ficou ali dentro, tipo... Travou o cérebro. Tiveram que arrancar ela. Esticaram o braço assim da menina, arrancaram ela, tipo igual um saco de dentro da água, porque
tipo, tava absurdo, assim. Foi realmente um negócio que... errado, foi um erro realmente da organização, não tinha condição de ter prova naquela piscina. Até nem pode, na verdade, acho que pelas regras da World Aquatics é 24 graus, tava tipo 17. Mas não tinha o que fazer, já tinham vendido ingresso e tem toda aquela coisa Pan-Americano ser transmitido. Vai, os atletas que se... e vai nadar nisso aí mesmo. Então a gente sabia que a natação também não seria uma prova que eu ia render por causa da questão da água, então, e já é uma prova que eu detesto. Então, tipo, falei, vamos, fui. E vamos atirar bem. Então, que eram os objetivos. Aí, classifiquei para a final, né? Porque a gente tem o sistema de final, 18 meninas. Cavalo, estranho, ruim, mas sabia que eu tinha que fazer meu dever de casa. Passei, fiz uma falta, só derrubei o penúltimo obstáculo. Mas uma falta também é tranquilo, foi uma boa passada. E daí a gente jogou para jogar aquela esgrima de mata-mata. E daí, cara, foi super bem também. Eu joguei, tipo, ganhei umas 5, 6, fiquei um tempão na pista, foi super legal. E é um momento, assim, que você comemora muito, porque a gente sabe que tá todo mundo assistindo e tem um impacto na próxima que tá vindo, né? Porque a outra também tá assistindo, tá todo mundo assistindo, então comemorar ali e toda aquela, tipo, energia de ver meus pais, minha família ali foi muito bom pra mim. Então, ganhei uma confiança enorme, chegamos pra... Aí a natação, buraco, tá? Aí chegamos pra correr. Eu larguei em terceiro, tipo, cara, tava com a medalha. E aí veio a tristeza do tiro, que, tipo, foi horroroso novamente. Por isso que agora eu tenho uma técnica. Obrigada. Tá fazendo diferença. E, cara, não acertava nada. E naquele mesmo esquema, tipo, aí veio toda aquela frustração. Lógico que não pensei... Aqui eu falo pra vocês que não passou na minha cabeça, mas lógico que, né? Puta, 2019 aconteceu a mesma coisa, né? Tipo, caramba, tiro de novo. E eu corria pra caramba, e, enfim... Tava atirando aqui, assim, a gente atira e você tem uma visão periférica que você acaba vendo as outras meninas atirando. Só que o cara tava preocupado com as brasileiras, não com as outras meninas, né? E aí, cara, eu olhava aqui no meu canto de olho ver se elas já estavam passando, saindo pra correr, sabe? Tipo assim, agonia total. Mas eu tinha muita confiança na minha corrida, tanto que todas as voltas ela saía pra atirar primeiro. Ela saía do tiro e saía pra correr e eu buscava. Aí eu corria atrás, perseguição, passava e, cara, ela nos esboçava, tipo assim... Nenhuma reação de, tipo, vou te acompanhar. Eu falei, tá. Então, tipo, eu tô dominando, né? Chegava pra tirar, ela saía primeiro e eu saía atrás. Na última série de tiro, eu saí primeiro. Eu falei, cara, fechou. Agora eu ganhei, não tem como. Tipo, se ela vier, por mais que ela venha, não vai ganhar. E isso é uma coisa que eu acho que me trouxe da infância de eu ser atleta de atletismo. Eu tenho muita confiança na minha corrida. Por mais que, lógico, eu sei que às vezes, se colocar uma menina lá de fora, tipo a Laura, que é uma menina da Lituânia, que é tipo... Não vou segurar ela. Mas, ainda assim, eu tenho toda aquela confiança na prova. Então, quando eu saí na última série de tiro na frente dela, eu falei, cara, eu ganhei. Ganhei, não tem como. Só que ainda tinha uma menininha, porque a gente sabe que classifica só as 5, né, de países diferentes. Tinha uma menininha muito novinha na minha frente, tipo, 16 anos. Eu falei, não, pô, respeito, né? Eu vou passar essa aqui. Aí passei ela na linha chegada, assim, bem no finalzinho. E aí, poxa, eu já sabia, né? Tipo, já cheguei comemorando. E foi muito engraçado, porque, tipo, cara, não caiu uma lágrima. Tipo, vi meus técnicos chorando, meus pais chorando. E eu, tipo, assim... Entendi. Aí, às vezes, assim, quando eu falo, assim, me emociono agora de saber que a ficha caiu. Mas naquela hora, realmente, eu tava, muita tipo... adrenalina. Meu, impressionante. Eu imagino, tipo, da maratona. Eu acho que deve ter sido a mesma sensação de terminar, assim, de você... Meu Deus, eu terminei. Eu cheguei e eu classifiquei, né? Tipo, nossa, sensacional. Naquele dia eu dormi, e daí foi muito engraçado, que eu dormi, cara, no dia seguinte eu acordei, eu não tinha voz, eu tava com febre, tipo assim, meu corpo, assim, entregou tudo. Desistiu da vida, então tudo que ele segurou até aquele dia 23, que a gente fala, né, que eu tinha que acordar bem, ele tava, cara, no dia seguinte eu era imprestável, tanto que eu fui pro médico, lá a gente tem um médico do Comitê Olímpico que atende a gente, né, eu fui no médico de manhã. Aí eu, beleza, passei no médico, ele me deu um remedinho lá, tipo, uma pastilha. Eu falei, cara, uma pastilha, vai me dar um negócio pra eu cheirar, sei lá, né? Acelerar. Porque eu tinha que competir no dia seguinte, o revezamento, as provas por equipe, né? Aí nada de passada, aí de noite eu fui lá, falei, moço, alguma mais coisa mais forte, preciso competir amanhã. E aí acabei competindo nos outros dias, a gente não medalhou, mas assim, pô, ainda o corpo realmente ele desistiu e ficou batalhando nos outros dias, porque foi, acho que, uma descarga de adrenalina e toda a vivência, né, tipo, pra estar naquele momento que o corpo apagou. Sensacional isso. E caminhando, né, pro final da história, também até do podcast, né, tá muito bacana a conversa, mas... E Olimpíadas? O
que você está pretendendo, esperando? Não, a gente sempre espera, né? Buscar, né? Mas como que tá esse ânimo, essa ansiedade? Como que tá indo aí? Então, como a gente falou, eu tô viajando sábado agora. Daqui 2, 3 dias. Tô indo pra Europa fazer minhas primeiras competições internacionais. Isso é uma coisa ruim, né? Eu queria estar mais no circuito há mais tempo, como a gente falou, né? De, enfim, pertencimento, vivência. Mas não vai ter muitas mais oportunidades. As Copas do Mundo, eles espremeram tudo para antes da Olimpíada, porque tudo vale ponto agora. Então, vai ficar bem corrido. Vou fazer essas 2 Copas. E aí volto para casa e daí cabeça total nas Olimpíadas. Na verdade já tá, né? Eu tô indo para essas competições meio pesada, não é o objetivo principal, a gente sabe, mas estar lá é importante. E Olimpíada, 8 de agosto, 9 de agosto, e aí eu coloco aqui, né, meu objetivo, como pensando assim, resultado, muito grosso, assim, né? Resultado, às vezes a gente fala de desempenho, mas resultado mesmo. A gente tem as 36 meninas, para a final vão 18. Então, hoje, meu objetivo é estar entre as 18 na final. Que eu quero competir o último dia, que a gente compete, né? 8, 9, e aí só vai para a final no dia 10, quem classificar. Então, eu quero competir os 3 dias. Afinal, comprei ingresso, quero que meus pais assistam. Sim, com certeza. Eu comprei ingresso, paguei, então não quero que, enfim, meus pais assistam um dia que eu não esteja lá. Então, o objetivo é estar entre as 18 do mundo. E eu acho que eu falo muito, porque a partir das 18, a gente faz o hipismo. Tendo hipismo, cara, é de qualquer um. A chance da medalha é igual ali para as 18. Eu acho que ninguém tá mais ou menos, né? Todo mundo vai se preparar para aquele dia. Então, eu acredito muito nessa chance de, a partir do momento que tá entre as 18, fazer história como a Yane fez e trazer uma medalha. É isso aí. Que maravilha. E você vai participar da cerimônia de abertura? Não vamos. Cara, isso é uma frustração. Não, Triste, né? Sim, mas é uma pergunta real, porque não é todo mundo que vai mesmo. Cara, é uma frustração incrível, porque nos Jogos Pan-Americanos, eu já fui em 2, o pentatlo é o primeiro dia. Então, a gente tá lá na abertura, só que a gente não pode ir, porque no dia seguinte a gente tem competição. Então, o comitê não autoriza a gente ir. E agora, na Olimpíada, o pentatlo é o último dia. Então, Você vai chegar depois. Sim, muito depois. Sim. E daí, como eles... É bem burocrático, assim, por questão de número de quartos e lotação da vila, né? Eles deixam a gente chegar 5 dias antes. Então, tipo, eu vou chegar e já vou competir. Eu vou pro encerramento, né? Porque o pentatlo é a última modalidade, então dia 11 acaba... É a prova do pentatlo e 11 é o encerramento. Então, de noite, a gente deve ir pro encerramento. Mas eu acho que o encerramento não tem nada a ver, né? A abertura é bem melhor, né? Não, Eu acho que tem a ver. os dois são legais pra caramba. Eu acho que estar na Olimpíada, eu acho que esse é o ponto. Convenhamos. Estar na Olimpíada. Sim. Não, mas eu acho que a abertura é bem mais, tipo assim, emocionante, né? Mas eu entendo que, cara, é bem cansativo, né? Todo mundo fala muito sobre isso, de ser cansativo. Mas, cara, é abertura da Olimpíada, E né? ficar de pé há muito tempo. Enfim, eu já escutei. Pode ser, na verdade, que essa essa seja diferente, né? Porque vai ser no Senna, daí Rio, tem todo... todo mundo vai passar de barco. acho que diferente de parada você ter que ficar esperando pra entrar lá no estádio. Pode ser que, enfim, seja diferente pros atletas. Mas não vou participar. Entendi. Tristeza. Muito bem. Mas eu vou te falar assim, ó. Pessoalmente, nossa, cara, eu fico pensando assim, cara, se eu fosse pra uma Olimpíada, eu ia pirar a hora que eu recebesse aquela mala cheia de uniforme. Meu Deus, cara. Não, e todo mundo fala, né? Tipo, é difícil, lógico, todos os atletas cada um tem uma cabeça, mas é muito difícil o atleta performar na primeira Olimpíada. Por quê? Porque, cara, ele... Pô, você deslumbra? Exato. É óbvio. Sim. É igual a minha Exato. primeira maratona, pô. Tipo, eu só queria terminar, queria estar lá. Mas imagina. Sim, tipo assim, eu vou tirar foto com a lixeira, entendeu? Lixeira com os seus símbolos olímpicos, eu tô tirando Com a foto. logo, né? Tipo, Exato. Então, tipo assim, você vai tirar foto de tudo, e daí eu me imagino, sei lá, no refeitório, aí passa o Djokovic, assim, com a bandeja de comida, daí você fica, tipo... Aí quando vê um outro cara da natação, então, tipo assim, é uma vivência que, tipo, às vezes você perde o foco, né? Sim. Tanto que às vezes eu falo muito, né? Eu não vou, já me comprometi, que eu não vou assistir nada antes da minha prova, porque a gente vai chegar 5 dias antes. Então, às vezes, tá rolando atletismo, tipo, vamos lá assistir. Tipo, não, focado, né? Tô vindo aqui competir. Mas deve ser muito, muito difícil. Por mim, assim, falo, na Olimpíada do Rio, eu participei do processo seletivo para ir como fisioterapeuta e tal. E até o dia que eu descobri que eu não ia receber nada. Nem dinheiro, nem passagem, nem lugar para ficar, nem nada. Nossa. E aí eu... Nem na vila, achei que vocês ficavam na vila. Não. É tudo por conta. E aí você tem credencial, lógico, pra você trabalhar e tal. Mas você não recebe nada. E recebe o uniforme lá do... Um uniforme pra você aquele lá. usar 50 dias. E aí eu falei assim, putz, eu já tinha comprado passagem e tal. E aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu fui lá, neguei a vaga. Aí eu fui lá e comprei ingresso.
E eu falei assim, cara, coisa que eu mais gosto na vida é assistir esporte. Eu Sim. vou lá, cara. E aí, é muito engraçado, mas a minha sensação na Vila Olímpica foi de, cara, eu tô na Disney. Assim, sabe? Meu Deus, isso é tudo muito maravilhoso. E aí, quando eu voltei para Curitiba, eu fui almoçar na casa dos meus pais, e aí os meus pais me perguntaram, como é que foi e tal. A minha narrativa foi assim de... Estou na Disney. E aí a minha mãe falou assim, nossa, mas que legal. Putz, pena que acabou, né? Daí eu falei assim, mãe, mês que vem tem Paralimpíadas. Cara, naquele dia a gente comprou passagem e comprou ingresso para, tipo, sei lá, 5 dias da Paralimpíada e foi lá para assistir a Paralimpíada. Então, nossa, cara, é um... Então, esse é o meu medo. Então, acho que vou ter que me controlar, assim, né? Tipo, Pois é, pra deve você ser muito não... difícil. Tipo, porque eu falei, é um sonho, né? É o sonho da minha Sim, vida. é. Tipo, vivi 28 anos pra estar lá por uma semana, num lugar que eu mais quis estar. Então, realmente, tipo, vai ser... Eu não sei, eu já todo mundo pergunta assim, a sensação, a ansiedade. Eu não tô ansiosa, mas eu nem imagino a sensação que vai ser. Todo mundo tira aquela foto, assim, nos arcos olímpicos, assim, né? Eu, cara, eu vou fazer umas 50 dessas. No Com mínimo. certeza, com toda certeza. Todos com os que eu ver, eu vou fazer uma foto dessa. Mas é legal. Então, assim, Isa, a gente já tá meio caminhando aqui pro fim. A única coisa que eu posso dizer, assim, dessa conversa é... Meu Deus, aproveite muito. Sim. Com certeza. Pode desejar sorte também, que na sorteio do cavalo, né? Quer dizer, Sorte no sorteio do cavalo, que é a única coisa que depende de Da sorte sorte. mesmo. Mas, putz, você vai estar realizando o sonho de muita gente. Pode ter certeza. Isso é muito louco, porque às vezes a gente até difícil dar valor, né? Tipo, cara, às vezes conversando com as pessoas que você realmente valoriza aquelas conquistas. Tipo assim, Olimpíada. Mas, Não, cara. cara, Não, cara. é Não. muito animal. Você pra vai pouquíssimas virar a pessoas, exceção né, da exceção da no exceção mundo. da exceção da exceção do mundo. E daí às vezes vai lá, tipo assim, puta, mas eu fiquei em 30. Foda-se. Do planeta. Ninguém Tô tá nem nem aí, aí, cara. né? Você foi pra uma Olimpíada, você é uma atleta olímpica. Exatamente. Eu vou colocar a Oli ali depois. Você, exatamente. Mas exatamente. mas, cara, é que... Saudações olímpicas no e-mail, assim, ó. É isso. As pessoas não têm noção o que é. Sim. É uma coisa muito fora da curva, mesmo. Assim. Mas às vezes a gente falando com pessoas que realmente sabem, né, ou valorizam, que você realmente sente É verdade. essa coisa, assim. Porque às vezes você fala com a pessoa e fala assim, tá bom, Olimpíada. Não tá bom. Mas é que a pessoa Sim, não tem noção, entendeu? claro, Isso é legal. Talvez, tipo, isso aqui, essa conversa, talvez tente passar um pouquinho do que realmente é, cara. Não é uma coisa simples, não é um negocinho. Tipo, De não é uma jeito viagem internacional. Não. Exatamente. E o quanto isso... O quanto você deixa de fazer... O quanto você deixa de lado várias outras coisas da Isa Sim. para poder viver o sonho da Isa. Foi o que eu falei. Tipo, hoje eu vivo pentátulo. Uhum. Tipo, daí a gente até comentou, mas o que você vai fazer depois? Ou sei lá. Eu falei, cara, não sei, velho. Não sei nem como que é a Isa sem pentátulo. O foco tá na Olimpíada. Tipo, minha vida é pentátulo hoje. O que é Isa sem pentátulo? Não sei. Depois a gente descobre. É isso aí. Isa, a gente tem 2 perguntinhas que a gente sempre faz aqui no final do podcast, tá? A primeira delas é se você pode indicar um livro que te marcou, que, né, pode ser um livro que você já leu faz muito tempo, ou um livro que você esteja lendo, ou um livro que você goste para indicar pro pessoal lá de casa. Cara, eu li... Qual que é aquele livro da felicidade de Harvard? Psicologia é. da felicidade. Esse livro, quem me indicou, na verdade, foi minha psicóloga. E ela falou pra eu ler porque eu sou muito cabeça dura, assim, sabe? Tipo, às vezes só curto a vitória. E daí, tipo... E a gente falou muito sobre isso nos Jogos Pan-Americanos. Porque foi ali onde a gente realmente, né? Enfim, tava indo buscar a vitória. E ela falou, cara, você só vai ter resultado, né? Se você curtir o processo. E esse livro fala exatamente sobre isso. E, enfim, aí a gente conversou e eu realmente me aderi à leitura. E eu acho que foi uma leitura, assim, que realmente abriu minha cabeça, principalmente para os Jogos Pan-Americanos. Fez diferença para realmente curtir estar lá e depois poder curtir a vitória com o desempenho que eu tive. Em tempo. O jeito Harvard de ser feliz. Tá? Esse é o nome do livro. Mas eu sei que o curso que originou isso é o curso de Psicologia Positiva de Harvard. Ele fala no livro sobre esse curso, que ele era um aluno, depois ele virou professor desse curso lá de Harvard. Nossa. Show. E a outra pergunta, Isa, que a gente sempre faz, espero que você tenha gostado do bate-papo.
Mas se você pudesse indicar alguém para estar nessa cadeira aqui num próximo episódio, quem que você indicaria para a gente convidar? Putz, eu sou bem tendenciosa, mas eu treino com um atleta paralímpico, daí nessa questão tipo do esporte, eu acho que ele é uma baita referência, daí muda porque é o paralímpico, daí tem toda a questão de superação, mas tem o Ronan Cordeiro, que é um atleta que eu convivi muito tempo hoje. Ele tá treinando fora, enfim, também já está classificado para as Paralimpíadas, vai ser a segunda Paralimpíada. E ele é a pessoa mais cabeça dura e louca por triatlo que eu conheço no mundo. Uhum. E tenho certeza que ele vai buscar uma medalha lá e vai trazer muito sucesso pra gente. Mas esse é um cara, tipo, diferenciado. Legal isso. Quer fazer as honras Sim. para puxar? Então, Isa, muitíssimo obrigado por você ter vindo, por você ter aberto, conversado, falado de uma maneira tão leve, tranquila, sem papas na língua, sem filtros, explicando, dizendo, cara, se expondo e falando as tuas dores, as dificuldades. Porque não é fácil ser atleta olímpico, viver do esporte e ter uma vida de atleta. É muito difícil. Já é difícil naturalmente, é mais difícil ainda em um país onde a gente tem menos oportunidades, né, para o desenvolvimento do esporte em nível educacional, assim, né, então do infantil e progredindo isso até o profissional. Então, eu te dou assim os meus mais sinceros parabéns e os meus mais honestos agradecimentos por você estar aqui. Você está entrando no seleto mundo dos atletas olímpicos e isso é, sem dúvida, algo absolutamente incrível. Sim. Então, eu te dou parabéns por você entrar nesse mundo. São poucos mesmo. Eu acho que temos que valorizar. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o pentatlo. Acho que é uma modalidade que precisa ser conhecida, precisa ser valorizada ainda mais. E sobre o esporte, né? Eu acho que é a paixão. Tenho o maior prazer de poder conversar sobre isso e com vocês aqui. E pode ter certeza que a gente volta, quem sabe, com a medalha. Com certeza. Um outro episódio com medalha. Muito bem, isso aí. Estamos ansiosos. Isa, só para reforçar as palavras do Lê, muito obrigado por aceitar o convite. Fico lisonjeado que você me respondeu segunda-feira, confirmando. Então, assim, segunda-feira, que a agenda dela é uma loucura. Ela falou assim, Léo, tá de pé? Eu falei, então, assim, me senti lisonjeado que você achou um tempo para me responder segunda-feira. Mas, de verdade, Isa, foi um prazer ter aqui você com a gente, prestigiando também o podcast. É uma atleta olímpica, então acho que só quem realmente já tentou praticar algum esporte, mesmo de uma maneira amadora, sabe o peso que isso a distância que é esse gap e tudo que você vem conquistando. Então, tenho certeza que eu, Leandro e todo mundo que está escutando o podcast vai estar torcendo agora em Paris por você. E a gente está muito otimista aí que vai trazer excelentes resultados. Obrigado por aceitar o convite, viu? Obrigada, gente. Torçam por mim. Paris, dia 8, 9 e 10 de outubro. É isso aí. Agosto. Falei outubro? Agosto. Agosto. O foco tá na meta, é isso que importa. É isso aí. Valeu, pessoal. Esse é mais um episódio. Vamos que vamos. Até mais.